Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do meu. O seu. O nosso. Meu garoto, gostei. Começamos com o pé direito, hein, Gostinha? Exatamente. E hoje um dia diferente, um episódio diferente e vamos falar um pouco de um mercado também diferente, né, Gostinha? Exatamente, que já foi mais diferente, né? Que Exatamente, tá antigamente era... assim, meio assim, pô, quem faz isso aí? É um negócio meio doido. Tá na boca do povo. E assim, o pessoal sempre gosta quando a gente traz, né, alguém que é do meio institucional, que é um trader institucional. E a gente trouxe um trader institucional, mas de um produto diferente, né? Estamos falando de commodity, Coxinha? Não, estamos falando... Depende. Depende. É moeda ou é commodity? Já pensou? Olha a treta aí, já começou com polêmica. É isso aí, estamos com o Lucas Josa, o popular ZD aqui do banco. Exatamente. Ele é o trader da mesa de Digital Assets. Você já deve ter visto aí ele pelos vídeos do Future of Money, pelos vídeos da Mint. Enfim, é um cara que tá ali todo dia acompanhando de perto. Exatamente, Coxinha. Dedê, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, vir aqui falar um pouco do mercado que a gente ainda tem muito para aprender. Acho que o pessoal que também está acompanhando a gente tem um certo interesse ali por cripto, não só cripto, né, mas digital assets como um todo. DeFi, enfim, entre outras variações que a gente vai acompanhando aí desse mercado que cada dia, né, tem digamos assim, um mundo novo e muita coisa para a gente poder aprender. E nada melhor do que você aqui para nos ensinar um pouco mais sobre cripto e falar como, né, que você chegou ao que você faz hoje, como que cripto entrou na sua vida e antes disso tudo, por que ZD, né? Pô, beleza. Bom, primeiramente, pessoal, obrigado por me receberem aqui. Para mim é uma honra enorme estar na mesma mesa que dois monstros do mercado financeiro, dois baita analistas, digamos assim. Agradeço muito pela oportunidade de poder contar um pouco mais sobre o mercado, também um pouco mais sobre minha história. E já começando, acho que falar um pouco da minha história, né, a origem do nome ZD, é o seguinte: quando eu entrei no banco, e quando eu entrei mais especificamente na área de cripto, tinha um outro Lucas na área, né? Era o Lucas Yamamoto, e no fim do dia começou a ficar um pouco confusão, porque sempre que o Portilho precisava, chamava o Lucas, né? Raras vezes ele acabava chamando o Puriyama e falava o Lucas, e os dois levantavam, os dois respondiam assim na mesa, né? E a gente chegou meio que a um comum acordo que eu seria o Lucas 2. E o Lucas 2 acabou evoluindo, né? Acabou evoluindo para 02, e uma alusão a tudo que acontece ali em Tropa de Elite, né? O famoso 02. Mas no fim do dia, 02 acabava não sendo muito descolado, tinha muito aquele viés militar, etc. E aí o pessoal acabou pegando o ZD, né? Fazendo só uma abreviação assim. Tem uma turma até que fala aí, pô, o ZD é a geração ZD, né? Então acaba tendo um pouco dessa brincadeira, um pouco dessa zoeira assim. Mas é ZD e it is what it is. Dá certo. Boa. E como é que chegou a cripto na sua vida, assim, ZD? Como é que, assim, isso entrou no teu dia a dia de você acompanhar hoje? Claro que hoje que é muito mais complexo do que só olhar ali, pô, Bitcoin, olhar o market cap da cripto. Hoje eu sei que você acompanha muito mais coisa, você ainda mais na função, né, de trader ali, tá acompanhando várias posições, enfim, abrindo, pensando em posição nova, ou enfim, vai encerrar, não vai. Como que isso chegou na sua vida, assim? E a sua trajetória aqui dentro do banco também é Exato, legal, né? Acho que é bem legal. Você nem sempre foi trader direto ali de cripto, né? Você fazia também os materiais e tudo. Como que foi isso? Nem sempre, mas a primeira coisa que eu posso dizer é que sempre foi o meu sonho. Tá certo. Então chegou lá. Vamos começar um pouco dessa história. Não, exato. Eu, desde o começo fui um trader de cripto, né? No fim do dia, como investidor ali. Mas, cara, começa que... Depois eu vou ter que fazer uma volta rápida, mas começa em 2017. Fiz uma viagem pra Juiz de Fora, pra cidade do Costinha. Foi visitar o uma belíssima cidade que, assim, basicamente não tem nada pra você fazer, mas é uma cidade que você se diverte com seus amigos, né? Perfeitamente. Por favor, não se sinta ofendido. Foi no privilégio, com certeza. Fui na Priv. Todas as vezes que eu fui na Priv. Mas, assim, eu fui pra lá, era um amigo que eu conheci jogando videogame também, então, pô, a gente jogou junto por alguns anos, e aí no fim do dia, o que a gente tinha ali de comunidade, o nosso grupinho, todo mundo acabou se conhecendo, pô, super legal, mas fui fazer uma viagem pra lá, tava num churrasco com a família dele, aí o pai dele veio, né, eu tinha acabado de entrar na faculdade, fazer administração na FEA, e aí ele me perguntou, falou assim, pô, você manja um pouco de economia? Eu falei, cara... Sim, tô aprendendo um pouco mais agora e tal, né? Tecnologia também? Sim. Falou, então, seguinte, eu tô investindo num negócio, mineração de Bitcoin. E aí, na hora que ele falou mineração de Bitcoin, eu falei, caramba, cara, que esse velhote
tá falando de mineração em Bitcoin? Tipo assim, isso é uma coisa que eu vi alguns anos atrás, ou alguns meses atrás, tipo, vagamente. Mas por que ele tá mencionando isso agora, assim, pra mim, né? Eu falei, pô, não conheço, mas assim, posso dar uma estudada, etc, né? Ele falou assim, não, porque olha isso aqui. E aí ele me mandou, tipo, mostrou aquele site, tipo, dólar hoje, né? Mostra, tipo, a cotação do dólar, mostrou Bitcoin. E aí depois ele mostrou um gráfico, o preço só subia. Eu falei, caraca, cara, o que é isso, né? E eu falei, pô, preciso estudar esse negócio, né? E eu tava meio que numa fase, assim, que eu queria começar a investir, começar a lidar, assim, com a minha vida de investimento. Tinha, assim, um pouco de dinheiro também para investir, que minha mãe tinha guardado também. Aí eu comecei a estudar e eu comecei a lembrar também que lá em 2012, assim, quando eu jogava Call of Duty, e eu gostava de jogar bastante também competitivo, tinha algumas competições, algumas game battles que você fazia numa plataforma que chama Major League Gaming, que é bem famosa lá fora, a MLG. E tinha uma galera que gostava de apostar, inclusive, em Bitcoin. E eu lembro que, tipo, pô, tinha umas apostas assim, que você ia pra ganhar $20, e $20 dava, sei lá, 10 Bitcoins na época, algo próximo disso, né? E era uma loucura. E eu falei, pô, mas quanto tá valendo esse negócio agora? Eu fui olhar, pô, tava valendo R$8.000. Eu falei, caramba, não é possível, né? Poderia estar rico, não tô rico. Poderia ter, na minha cabeça, poderia ter R$50.000, né? E eu comecei a estudar, e aí quando eu comecei a entender realmente tudo que tinha por trás do Bitcoin, como a blockchain funcionava, e cara, começando a casar um pouco com as aulas que eu tava tendo de economia dentro da faculdade, eu falei, putz, cara, isso aqui é bom, isso aqui é realmente muito bom. O Bitcoin tem um valor, a tese tem um valor, né? Toda essa questão de ser talvez uma proteção contra a inflação e também uma reserva de valor, né? Uma forma de você proteger e tornar uma parcela do seu patrimônio incensurável. Tudo isso aqui pode ter um valor muito grande na sociedade, né? Principalmente assim, vai pegar aí um menino que acabou de fazer aí 19 anos, pô, leu 1984 de George Orwell 3 semanas atrás, o cara vai ficar fissurado com uma coisa dessas, né? A possibilidade de você se livrar assim do mundo, etc. E aí eu comecei a estudar e comecei a investir. Então, eu lembro assim, a primeira vez que eu comprei Bitcoin tava R$9.300, né? Eu comprei R$9.300, no outro dia R$12.300. Eu falei, caramba, cara, esse negócio é bom mesmo, né? Pô, subindo tudo isso em um dia, eu falei, pô, vou continuar comprando. E aí começou aquela loucura, fui acompanhando, fui comprando Bitcoin. Isso foi mais ou menos ali em maio de 2017. E eu surfei boa parte também daquele rally. No fim do dia, não consegui carregar todas as posições até o topo do mercado. Tipo assim, o Bitcoin bateu mais ou menos perto de 20. Ali em 17 eu tinha socado tudo. Falei, cara, não subiu demais, né? E eu tinha até comprado umas outras moedinhas, assim, que no fim do dia acabaram não valendo muita coisa. Mas foi um grande aprendizado. Tive um grande retorno também financeiro ali para a época. Foi um grande aprendizado. E aí começou o famoso bear market. E toda a respirada que tinha no bear market, pô, eu achava, pô, agora o mercado vai de novo, né? E não ia. Eles subia e caía, subia e caía. 2018, pra que assim, tenebroso. O Bitcoin saiu de 20 para 3.200. Para 3.200. Na verdade, 379 na BitMEX, um desastre total. E aí, pô, eu olhava aquilo em 2018 e falei, putz, cara, mas aí só tá caindo, ainda tô carregando uma parte da posição, não tô muito confiante, vou aprender a tradear. Falei, pô, aí eu descobri a BitMEX, né? E foi uma cassinada total, né? Porque assim, eu comecei a aprender um pouco fui aprender um pouco de análise técnica, mas o que tinha ali na BitMEX era uma coisa completamente responsável, né? Você deixava ali qualquer pessoa, sem nenhuma forma de KYC, operar 100 vezes alavancado. Caramba. Então assim, cara, ganhei bastante dinheiro em 2018, perdi também bastante dinheiro. Em termos de Bitcoin, prefiro nem pensar quanto que isso daria hoje. Mas ganhei e perdi, no fim, tipo, um net positivo. Mas quando bateu ali, final de 18, etc., eu tinha ido fazer uma viagem também, eu falei, pô, cara, isso aqui tá meio lento demais. Peguei um dinheiro que eu tinha guardado, comecei a investir em outras coisas, comecei a investir um pouco nessa parte de sneakers, né? Acho que vocês devem saber um pouco dessa história, mas pra quem não sabe, não só tradei cripto na minha vida, já fiz bastante trade de sneakers, né? Tô falando aí de tênis colecionáveis. Passei 2019 bem focado nisso, inclusive acho que teve um retorno bem melhor que cripto no ano. Mas aí, cara, no fim de 2019, aí já começa um pouquinho já a minha história com o BTG. Eu lembro que em dezembro ali daquele ano eu falei, pô, cara, tudo isso é legal, mas assim, eu não me vejo sendo um lojista no futuro, tipo, tendo a minha marca, acho que não é muito isso que eu quero. E eu gostava muito de mercado financeiro, pô, sim, sempre achei muito legal. E na época eu tava trabalhando ali numa farmacêutica. Tava mandando super bem, era estagiário, mas estava prestes ali a me tornar um analista, mas eu falei, cara, se eu não entrar no mercado financeiro agora, depois acho que vai ficar bem mais difícil. Pensando principalmente assim, tava numa área de FP&A, depois de entrar no mercado financeiro, cara, pra parte de FP&A talvez não seria tão legal, etc, né, uma função um pouco mais de back-office.
Falei, putz, acho que é hora de migrar agora, né? Então meio que aceitei dar um passo para trás na minha carreira. Então assim, beleza, tudo que eu construí aqui ao longo de um ano, eu posso trocar para ir para o mercado financeiro de novo como estagiário, né? Tava prestes a me tornar um analista. E só que eu falei, cara, eu quero ir para o melhor lugar possível. Para mim não tinha nenhuma outra opção sem ser o BTG. Então, cara, eu lembro que abri o Kenobi, aí eu me inscrevi em todas as vagas de estagiário, né? Acho que tinha umas 8, 9 diferentes ali disponíveis. Me inscrevi nas 9 e fui avançando assim nos processos. Aí teve uma semana que eu literalmente vim aqui 4 vezes ao banco para vagas diferentes, assim. E as pessoas da RH começaram a se cruzar no corredor. Eu olhava assim, pô, mas você tá fazendo esse processo seletivo também, mas você não tá fazendo um outro. Mas você sabe que não tem como passar nos dois, você escolher assim para onde você vai. Eu falei, não, tudo bem, eu preciso passar em um. Eu preciso entrar no BTG, né? Tipo assim, é isso que eu quero pra minha vida. E tava indo super bem, só que assim, o fim dos meus processos seletivos, ele acabou casando com uma coisa muito chata que a gente chama de pandemia do Covid-19. E isso foi bem na semana que o Dória anunciou o lockdown. Então deu uma congestionada, assim, em todos os processos seletivos, por aquele ambiente de certeza, etc. Passaram-se alguns meses. Eu recebi a mensagem para ir trabalhar na Exame, recebi o convite para ir trabalhar lá. Falei, pô, até na hora eu falei, pô, mas por que Exame, né? Onde que eu coloquei os meus dados? Por que chegou em mim? Tipo, qual fit que eu tenho? E aí me explicaram, né? Pô, a Exame foi recentemente adquirida pelo grupo do BTG, etc. Tinha todo um viés ali de plataforma de educação, com Academy, etc. E eu falei, pô, tem uma oportunidade aqui para mim, porque... Beleza, eu não vou conseguir entrar pela porta da frente, mas eu vou me esforçar ao máximo para entrar pela janela. Exato. Então, beleza, agora que eu tô no quintal, eu vou tentar pular a janela e vou entrar dentro dessa casa. E eu falei, bom, e ainda tem toda a questão de eu ter acesso aos conteúdos, aprendendo, me aprofundando, vou começar a ter mais conhecimento do mercado financeiro, fica mais fácil de participar de um processo seletivo depois. No fim do dia, acabei não fazendo nenhum processo seletivo. Lá na Exame eu conheci tanto o Nicolas quanto o Portilho, né? Na época eu nem sabia direito que a gente tinha um research dedicado para cripto, até porque eu não estava acompanhando tanto assim o mercado. Mas quando foi ali 2020, o mercado começou a dar uma reagida de novo. Falei, pô, deixa eu voltar a olhar isso aqui, né? E numa dessas, assim, eu acabei tendo um pouco de interação com o Nicolas, estava tocando a parte de research ali dentro da Exame. O Portilho estava tocando algumas coisas na Exame paralelamente com a mesa de cripto aqui no BTG. O mercado aqueceu, ele acabou voltando, ficando 100% dedicado aqui para a mesa novamente. E aí a gente começou a expandir um pouco mais essa área de cripto dentro do banco. Quando a área começou a se expandir, convidaram o Nicolas para tocar parte de research de cripto. E assim, uma semana depois que ele foi convidado, me ligou e falou, cara, ó, vou até pedir sigilo para você, a gente está começando um novo projeto aqui no banco, voltado para cripto, eu tô precisando de um estagiário para research, você topa? Falei, cara, com certeza absoluta. Assim, não pensei duas vezes, aí beleza, fiz um relatório de processo seletivo. No fim do dia, quando eu entrei assim no call para bater um papo com o Portilho, já tinha tido contato com ele na Exame, com o Portilho, com o Yama, Nicolas e o Gabriel, que toca parte hoje do Future of Money. Pô, já entrei na reunião assim meio que um clima descontraído, já tava ali meio que certo, cara, eu já fiquei um pouco mais tranquilo também, né? E assim, foi muito proveitoso, acho que pra minha carreira como um todo, porque eu não tinha muita noção, muita dimensão como as coisas funcionavam no lado institucional, né? E até uma das coisas que para mim brilhou muito os olhos na época é porque em 2017, 2018 se falava muito da institucionalização do mercado cripto e como isso seria bom para o mercado, né? A gente sempre falava assim, e cara, principalmente nos fóruns de Facebook, cara, imagina que louco se um banco entrar no mercado cripto. Cara, imagina se o banco começar a investir em Bitcoin. Cara, o Bitcoin vai para a lua, vai bombar, o mercado vai ter liquidez, etc. E aí quando eu me dei conta, eu estava trabalhando num banco que tinha uma mesa de cripto, que tinha um research de cripto, eu estava ajudando a construir tudo isso. Então, cara, já estava vivendo um sonho, né? Tava indo muito bem, na minha visão, estava aprendendo bastante também, mas eu não tinha tanta interação assim com a mesa no começo, né? Eu comecei a ter um pouco, depois que eu comecei a construir alguns relatórios, um formato um pouco mais de tese de investimento, ou até mesmo uma tese para desinvestimento, talvez uma tese para você comprar ou vender um ativo. Como eu estava sempre muito ligado, Twitter, além do relatório de protocolo, atualização em post dos principais protocolos, atualização em blog também dos principais protocolos, mudança, muito mais voltado para essa parte de tech, eu consegui pegar alguns triggers relativamente bem importantes no mercado, né? E até um desses, assim, que eu acho que me ajudou bastante a construir um pouco mais essa casca, digamos assim, foi que alguns meses antes do mercado cripto começar a realmente vomitar tudo ali no ano de 2022, que startou com mais força ali com a quebra da Luna, eu fiz uma análise e eu, cara, pesquisei muito para fazer isso, tentei fazer todas as contas possíveis, fazer modelagem,
E para mim, Luna ia quebrar. Estava muito claro que ia quebrar e era só uma questão da gente ter os triggers certos sendo disparados, né? E eu acho que até mesmo um pouco dessas análises, esses market overviews assim, que eu fazia foram ajudando assim, a construção da minha história aqui. Fui ficando mais próximo também do Portilho, e quando a gente começou a ver um pouco mais esses triggers, ver que as coisas foram se concretizando, que as análises realmente estavam certas, acho que ajudou bastante também na minha consolidação aqui. E aí, logo depois, meio que em paralelo também com a quebra da Luna, que era uma coisa que a gente já estava esperando aqui do nosso lado, o Portilho me puxou para trabalhar na mesa junto com ele, então saí da parte de research, fiquei 6 meses como estagiário, virei analista, fiquei 4 meses como analista e fui trabalhar na mesa. Então, assim, tentando... Foi bem rápido, né? Foi bem rápido, cara, tipo assim, para mim é realmente muito bom. Eu sei que não é uma coisa que acontece com todo mundo, é uma coisa que na verdade não acontece com ninguém. Bem rápido. Até, as pessoas brincam assim, mas você deve ser um monstro, etc. Não, tipo, não tem muito disso. É muito mais uma questão de você estar preparado para as oportunidades certas e também estar no lugar certo na hora certa, né? Abriu uma cadeira ali na mesa, esse cara, o ZD aqui, sabe identificar tendências, tem um conhecimento bem profundo do mercado, talvez não saiba tanto assim de trade, mas tudo bem. Na cabeça do Portilho ele conseguiria modelar, e tem modelado bastante também. Isso que você falou é interessante, porque assim, e você pegou ali bem também do início da Mint também, né? Que quando foi a coisa começando a sair do papel. E isso que você falou é legal até para trazer pessoal de casa, independente da área, não só de mercado, mas a questão ali da importância da sua preparação, né? Então, assim, muitas vezes a gente conversa isso direto também, e assim, muitas das vezes as pessoas, elas esperam a oportunidade aparecer para começar a se preparar, né? Só que assim, você era um cara que já estava preparado como se a oportunidade estivesse ali, né? Isso te ajudou pra caramba. Sendo bem transparente, eu sempre gostei dessa parte de trade e eu sempre fui um cara que gosta muito de tomar risco. Assim, com várias coisas na minha vida, tipo, quando eu comecei a investir em cripto, quando, por exemplo, comecei a fazer esse investimento em tênis, qual é? O menino vai alocar todo o dinheiro que ele tem em tênis. Qual é a chance? Como isso vai funcionar, etc. Sempre fui um cara que gostou muito de tomar risco. Eu acho que isso ajudou bastante, porque tem um fit legal de perfil, mas as coisas são muito diferentes, né? Quando você está ali nos bastidores, quando você não está realmente no meio da ação, você tem uma visão das coisas. Quando você está ali realmente operando, começando a tradar, começando a fazer as coisas, é um mundo completamente diferente. Assim, tudo bem, eu tinha minha preparação em relação ao mercado. Mesmo fazendo os meus trades que eu fiz ao longo do ano de 2017, 18, 19, 20, blá, 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 cara, nada disso me deu a preparação que eu acho que eu realmente precisava para ser um trader na mesa. Obviamente, criou um pouquinho ali de casca, mas assim, não cheguei sabendo tudo. Assim, muito longe disso. Em relação ao mercado cripto, total. A como operar de uma forma institucional, demorei um pouquinho para pegar. E aí a posição ali, digamos que o Portilho é quase que um mentor seu ali, de certa forma, né? E aí o que você sente? Você sente que esse tipo de contato ali foi muito importante para você? Cara, 100%, né? Principalmente porque eu nunca tive contato direto com o mercado financeiro tradicional em outras posições. O que eu quero dizer com isso? Eu entrei no BTG já para trabalhar com cripto. Então, assim, o meu background no mercado financeiro é somente trabalhando com cripto. Então, eu precisava ter um pouco mais de conhecimento em relação a algumas outras coisas. Eu precisava entender como que era a cabeça para o funcionamento de algumas ferramentas que a gente poderia utilizar no trade, qual tipo de análise para tomar um risco maior eu precisava fazer, e o Portilho sempre me ajudou muito com isso, né? Ao longo dos últimos, acho que 12 meses, principalmente, né, que a gente está um pouco mais próximo e ainda de uma forma um pouco mais sinérgica, digamos assim, eu tenho aprendido bastante, né? Tenho construído algumas ferramentas também com base em alguns inputs dele, mas assim, é completamente diferente. Eu até acho que é legal trazer um pouco dessa visão para a turma, que assim, quando você está investindo em cripto na física, quando você está investindo ali realmente na sua carteira, PF, cara, você comprou Bitcoin a $60 mil. Ele subiu a 63, você não vendeu. Quando o mercado começa a voltar, caiu 59, 58, 57, 56, tudo bem. No longo prazo, vou carregar a sua posição. Você tem certeza da tese, você tem certeza que aquilo vai se valorizar. Aqui é completamente diferente, não tem essa de você virar um holder, né? Você realmente presta contas para alguém, você tem ali então, você tem o seu risco, você tem o seu PNL diário e você é cobrado por essa variação. Então você não pode ter uma variação explosiva, você não pode ter uma variação tão grande, tampouco você pode tomar um risco completamente desproporcional para um ativo
ou para um momento de mercado. Então, assim, demorou um tempinho para eu pegar um pouquinho mais dessa ação. Obviamente, quando você está testando uma coisa nova em relação à estratégia, etc., você vai diminuir também essa parte de lote. Mas, assim, demorou um pouco para eu conseguir dosar um pouco melhor quais seriam os meus lotes para determinados momentos do mercado. Configuração de stop, qual seria o risco alocado a determinado tipo de ativo em situações de mercado. Então, assim, essas coisas eu acabei demorando um pouquinho para pegar, mas hoje acho que já está bem mais tranquilo. Mas, assim, é um mundo completamente diferente. Você começa a lidar com um conjunto de ferramentas que você nem imaginava que existia. Quando você está no lado institucional, acho que muito diferente também do que a gente vê no lado PF, você tem um mar de dados que é completamente bizarro. Tinha muitas plataformas de research, plataformas de dados, seja voltado para cripto ou até mesmo o terminal Bloomberg, não tinha a menor ideia como funcionava e o que tinha de dado dentro desses caras antes de eu começar a operar, antes de eu começar a ver tudo isso na prática. Ajuda bastante na tomada de decisão, mas é uma coisa que você sempre tem que estar ligado 100% do tempo em absolutamente tudo. E o difícil do nosso mercado é que, querendo ou não, acaba sendo 24 horas por dia, 7 dias na semana e 365 dias no ano, né? Então, a gente não tem um horário certo para trabalhar, o nosso mercado não fecha, não tem uma pausa assim, então é uma coisa um pouco mais corrida e é uma coisa que acaba sendo relativamente novo para todo mundo, né? O Portillo operou muitos anos também no mercado financeiro tradicional, mas beleza, já está há bastante tempo já em cripto, só que ainda tem muitas coisas da mecânica que são parecidas com o mercado financeiro tradicional, principalmente agora que o mercado está se institucionalizando, mas ainda tem muita coisa que é completamente diferente, né? E ZD, assim, se a gente pudesse definir assim a tua rotina, como é que é assim a rotina do ZD quando chega no banco aqui, como que é assim o seu dia a dia de tipo, pô, você tem hoje uma preparação, você vai olhar o dia, beleza, tem momentos do dia que, pô, as criptos ganham um pouco mais de liquidez, você às vezes monta posições mais táticas com algumas teses visando prazos maiores, ou você, né, enfim, tá dia a dia ali, às vezes você busca trades mais curtos. Enfim, como é que é a sua visão assim para o mercado? E depois eu ainda vou voltar para uma pergunta, acho que antes disso, para a gente voltar para... Como você definiria a sua função também? Exato. Acho que isso é bacana também. Qual que é o seu objetivo ali na mesa? Tá, vamos lá. Primeiramente, em relação à minha rotina. Cara, acho que até mesmo por conta da minha geração, sempre fui um cara que 100% ligado o tempo inteiro, né? Talvez até, cara, ligado demais, tipo... Uma coisa que até, pô, desculpa a família, desculpa também pra minha namorada, cara, porque é uma coisa que eu realmente tenho um pouco de dificuldade com isso. Relaxa, eu e o Costinha somos iguais. Mas cara, acorda, a primeira coisa que eu faço é abrir meu celular e abrir o TradingView. Né? Depois de abrir o TradingView, eu abro o Twitter pra pegar, assim, um pouco dos principais temas que estão trending em relação a cripto. Não necessariamente eu vou abrir o Trending Topics, né? Eu tenho ali, pô, a minha lista e o meu feed é 100% baseado em pessoas que eu tenho certeza que podem trazer informações importantes pra minha tomada de decisão. Dou uma mapeada rápida no Twitter e começo, assim, no caminho, nessa de vir pro banco, tomar café da manhã, ou até mesmo me treinar alguma coisa assim, eu começo a ler notícia, né? Tudo que aconteceu no mercado durante a madrugada. O mercado literalmente não para, alguns, até mesmo headlines começam a sair um pouco cedo, então sempre ligado com isso, notificação ativada em tudo. Depois de ler isso, e assim, já chegando meio que no banco, diria que das 9 até agora 10h30 da manhã, né, quando tá abrindo a janela ali de Nova York, das 9 às 10h30 da manhã, realmente tentar fazer um wrap-up de tudo isso que eu li, tudo isso que eu consegui absorver em relação à dinâmica de mercado nessas últimas horas. Mais o que teve em relação à mudança nos últimos dias. Para tentar identificar como o mercado poderia se comportar dentro da janela atual. Não necessariamente para fazer um trade assim, de curto prazo, né, tipo um tiro curto, alguma coisa do gênero, mas mais para entender como vai ser o mood dentro dessa janela. E por que eu falo agora a janela de Nova York? Né? Acho que antes da gente ter os ETFs, tudo bem, cripto estava ali com uma correlação relativamente alta com o S&P, mas agora é diferente. A gente começa a ver muito fluxo e muito volume entrando no mercado cripto mesmo depois das 10h30 da manhã, quando a gente tem a abertura da janela de Nova York. Mas desculpa até te cortar, é muito por conta... Dos ETFs. Dos ETFs, principalmente que vem um fluxo pro ETF, ETFs. aí o market maker tem que correr atrás para cripto, enfim... Ele tem que correr para destruir as cotas ou para criar novas cotas, né? Então ali a relação ali do participante autorizado com o provedor de liquidez vai balizando um pouco mais isso, o cara vai colocando algumas ordens no book. É um processo que não necessariamente acontece ali em D0, às vezes um pouco ali em D+1,
que é o que eles têm ali de janela, mas esses caras têm negociado bastante volume. E com base no volume que é negociado também dentro dos ETFs, outros players da indústria, mais voltados também para cripto, começam a direcionar um pouco ali os flows, né? Então vai pegando ali um pouco de sentimento, de como tá vindo do institucional. Você chega a tem fazer ajudado bastante a operações gente ver. mais curtas também nesses horários ou não? Sim, cara, sim. Tá. Tem algumas operações que eu gosto de fazer um pouco mais curtas, com um volume financeiro, obviamente, bem menor do que posições que eu penso talvez aí como um swing, digamos assim. Uhum. Mas qual que é o lance? Quando eu tento fazer com esses caras, eu tento fazer em realmente ativos que eu consiga identificar uma tendência clara. E não necessariamente por conta de um gráfico na análise técnica, né? Qual que é o grande lance? Por exemplo, eu vou trazer esse exemplo que eu acho que é uma coisa que é bem forte. E aconteceu ontem, ok. Eu comecei a ver um fluxo muito grande de negociação dentro do blockchain da Solana. Um fluxo muito forte. Muito, muito forte mesmo, né? O pessoal estava lançando alguns tokens dentro daquela blockchain, então o pessoal estava lançando algumas outras moedas dentro daquela blockchain. Boa, muito bom explicar. E as pessoas estavam negociando aquilo, num ritmo frenético de especulação. Qual que é o racional aqui? Não, vai lá, desculpa. Qual que é o racional aqui, né? Se você vê que você começa a ter um volume muito grande dentro do blockchain como um todo, muito provavelmente as pessoas vão precisar de mais munição para especular em cima disso. Muito provavelmente as pessoas vão precisar de mais Solana, que no caso é o token nativo do próprio blockchain Solana, né, o token Sol, para pagar as taxas para negociar isso. Então, assim, qual que é o racional? Bom, na minha cabeça as pessoas estão especulando e vão precisar de mais Sol, muito provavelmente vai ter uma pressão compradora no mercado. Então nessas, você consegue mapear direitinho como está acontecendo esse fluxo dentro do blockchain também, não somente em corretoras centralizadas. Isso é um viés um pouco mais diferente, um nível de expertise diferente do que a gente acaba vendo no tradicional. É muito provável que o preço suba, se, obviamente, não o resto do mercado ajudar. Mas você consegue ver que não tem nada pesando no mercado, não tem nenhuma notícia negativa, nenhum headline saindo e o fluxo nos ETFs e até mesmo, por exemplo, um S&P da vida tá bom, faz sentido você tomar um risco. Então, beleza, dá para você tomar uma posição direcional nesse cara para tu surfar um pouco esse movimento. Então, assim, alguns triggers como esse são umas coisas que eu uso mais para fazer esses tiros curtos, né? Ou até mesmo quando tem uma narrativa muito forte do mercado. Você basicamente está mapeando o fluxo como se fosse no nosso mercado tradicional. Como se fosse um times and trades que você está olhando... Isso. Só que tem um detalhe. detalhe. Não necessariamente olhando para um book. Sim, isso que é legal olhando trazer... para blockchain, né? Pela rede, pela quantidade de transação e tudo mais. Eu queria que você desse um passo atrás. Você falou de blockchain. Se você pudesse resumir, o que seria o blockchain? Assim, para a tua visão, de uma maneira mais assim, simples, para o pessoal que está escutando a gente, para a pessoa que não entende a gente. Cara, via de regra, a maior parte das pessoas trata e fala que o blockchain é como se fosse um livro, um grande livro contábil descentralizado, né? Então, em diversos lugares do mundo, em milhares de computadores, pessoas possuem cópias desse livro contábil justamente para garantir um sistema em que qualquer pessoa possa fazer a validação de qualquer tipo de transação que acontece lá, sem que esses registros se percam ou até mesmo sem que exista um gasto duplo. E tentando tangibilizar um pouco mais isso, pensando mais nesse conceito de blockchain, tirando um pouco mais essa parte de, tipo, cada bloco contém uma quantidade de transações e eles vão se encadeando um em cada um. Dá para trazer um pouco mais esse exemplo para um jogo de tabuleiro como se fosse um Monopoly, né? Então, se a gente for imaginar um blockchain como se fosse um Monopoly, que tem basicamente rodadas infinitas, com jogadores que são os indivíduos que são os detentores das carteiras, cada um tem a sua carteira, cada um tem o seu saldo. As rodadas vão acontecendo ao longo de cada rodada, é como se essas pessoas que possuem o livro contábil, né, os jogadores, cada um tivesse uma cópia desse livro e fosse anotando tudo que acontece em cada rodada. Então, ao final de cada rodada, eu consigo determinar quanto você tem de saldo, quanto o Costinha tem de saldo e quanto eu tenho de saldo. E se a gente não chegar em um consenso entre nós três, a gente consegue afirmar que determinada pessoa está errada, né? Então, assim, o blockchain é um sistema descentralizado para registro de informações, etc. Pode ser utilizado também para transferência de valor e informações em linhas gerais, né? A gente chama de blockchain porque são construídos blocos com diversas transações que contêm essas informações, são encadeados entre si, e aí tem todo o processo. Beleza, eu submeti uma transação, talvez dentro do blockchain, um grupo de pessoas os validadores, na verdade, né? Os validadores, como eu comentei aqui, vão ser responsáveis por verificar
assim, de uma forma conjunta em todos esses livros contábeis, se aquela transação faz sentido ou se esse dinheiro está sendo gasto pela segunda vez, né, se realmente existe o saldo. A partir do momento que essa transação for validada, ela é incluída em um bloco e o bloco seguinte vai conter informações residuais em relação ao último bloco. Então, você vai construindo essa cadeia, né? Entendi. Só de exemplo, assim, vamos supor, eu estou transferindo tô na Mint aqui, usando a nossa plataforma aqui, tenho minha cripto. Perfeito. E aí eu quero transferir para o Costinha. Né? Eu vou transferir para ele me dá o link da carteira dele, eu só coloco aqui, transfiro para ele, vai passar pela blockchain. Você é um validador, assim como o Tiagão, assim como o Vitinho, assim como qualquer outra pessoa que está na rede, é um validador dessa minha operação, é isso? Exato. O que funciona, na verdade, na prática é que quando essa transação é emitida para o sistema como um todo, um conjunto de validadores vai verificar isso. Se houver um consenso entre eles que a transação é válida, ela é incluída no bloco. E aí ela fica presente no blockchain para sempre, de uma forma imutável. E só complementando, né? Até um ponto legal de trazer, também, se me permite complementar, é que dentro do blockchain também você tem um algoritmo, que é o SHA-256, né? No caso do blockchain do Bitcoin, e cada bloco tem um código inicial, que seria o nonce do código ali. Então, quando você registra as transações, né, minha com você com o ZD, etc. Tem sempre uma referência. Você tem a mineração e aí você tem um hash, né, que o hash ele é uma espécie de algoritmo que é muito interessante, porque se você muda... Imagina que você escreveu no bloco a transação. Se você muda uma letra, não é que ela muda um elemento do código, ela muda o código inteiro. Entendi. Né, e você não consegue ter um padrão ali do código para poder, enfim, fazer uma alteração específica. E o lance também é que todos os blocos eles são conectados. Então, no caso, por exemplo, do Bitcoin, cada bloco é minerado de 10 em 10 minutos. Se alguém quer quebrar, digamos, o blockchain, se alguém quer hackear aquilo, primeiro, essa pessoa ela precisa fazer antes de 10 minutos. Se ela alterar um bloco atrás, ela tem que, na verdade, minerar de novo todos os blocos para frente e tem que fazer isso em menos de 10 minutos. E a grande sacada do Satoshi também é que ele se deu conta de que se você tem poder computacional para você fazer isso, você ia ser muito melhor remunerado se você simplesmente fosse um minerador de Bitcoin do que tentar toda essa retroengenharia. E o legal é que justamente ele pegou a questão da corrupção em teoria dos jogos, né? Que muitas das vezes a pessoa ela é corrupta porque às vezes ela vai... O problema dos generais bizantinos. O problema dos generais bizantinos, às vezes a pessoa ela é corrupta, tirando todo o aspecto moral, porque também financeiramente é recompensado. E ele criou um sistema em que você ser honesto financeiramente te recompensa mais do que você ser desonesto, né? Pode complementar, Zé, fica à vontade. Não, cara, acho que, concordo com tudo que você falou. Realmente, assim, acho que a gente tá falando um pouco mais de aspecto de blockchain, então, assim, o trabalho do Satoshi... Voltar pro trade, calma. Não, o trabalho do Satoshi foi justamente, assim, pegar um conceito que, em tese, já existia, mas incluir de uma forma magistral, digamos assim, todo esse conceito que o Costinha trouxe, que a gente chama de Proof of Work, que é a prova de trabalho, né? Então, é justamente você colocar poder computacional para, em tese, você resolver um grande problema matemático para você conseguir registrar essas transações dentro dos blocos, né? Então, assim, trouxe de uma forma um pouco mais simples, mas tem toda essa questão da criptografia, tem toda essa questão da descentralização, dos algoritmos, etc. É um pouco mais complexo do que simplesmente você pensar em um monopólio. Tem muita coisa que acontece por trás disso. Mas é uma forma de tentar trazer isso um pouco mais fácil, né? Então, assim, sistema descentralizado de informações e dados, tá? Criptografado e que em algum momento do tempo pode também ser utilizado para transferência de valores. E, assim, hoje tem várias, assim, redes dentro do blockchain, certo? Sim. E como que vai surgindo essas redes, assim? As redes são de cada moeda, de cada projeto? Como é que funciona, assim? E outra coisa, para complementar, se você puder explicar para o pessoal, porque esse é um debate interessante, assim, na sua visão, o Bitcoin, os criptoativos, você considera como moedas, considera como commodity, existem mais de um. Se você puder fazer um resumão para a galera, eu acho que isso é sempre válido. Tá bom, vamos lá. Primeiramente, em relação a essa parte de diversos blockchains diferentes, né? O Bitcoin, ele cresceu e nasceu, na verdade, né, para ser um peer-to-peer cash system, né? Então, um sistema de transferência de valores financeiros mesmo, né? Então, Satoshi já tinha um pouco ali na cabeça, até coloca isso no primeiro bloco, no bloco Gênesis,
a capa de um jornal dizendo ali que o Banco Central está realmente fazendo ali um bailout, um resgate aos bancos ali na crise financeira de 2008, né? Então traz muito disso, sim. Emissões desenfreadas de dinheiro, um péssimo controle em relação à inflação, precisamos de uma alternativa. Então essa é a alternativa que vocês têm. Um sistema descentralizado em que pessoas podem transferir valores entre elas sem necessariamente precisar de um banco central para registrar e validar tudo o que está acontecendo. As pessoas mesmas podem realmente ser responsáveis por fazer o registro e validação desses dados, sem necessariamente um ente centralizando tudo isso. Então, vem com um pouco essa ideia. Ao longo do tempo, né, o Bitcoin começou a ser utilizado por um grande número de pessoas. A rede, como você falou, né, tem toda essa questão de emitir um bloco a cada 10 minutos. Não é uma rede que foi criada para ter uma capacidade muito alta em relação ao número de transações. Tampouco, quando as pessoas começaram a se dar conta em relação ao que dava para ser ou não construído ali em cima de toda essa tecnologia, começaram a enxergar que existiam algumas limitações. Olha, o que eu quero dizer aqui não é que o Bitcoin é ruim, tá? É que ele é limitado em alguns aspectos, justamente porque ele não foi criado para esse propósito. Quando o Satoshi criou o Bitcoin lá atrás, ele imaginava que seria de uma forma. Quando a gente olha para todo esse ambiente cripto hoje, a gente entende que precisa de ser de outra forma, precisa de mais sofisticação. É um masterpiece, é um masterpiece, é uma obra de arte, é uma obra de arte. Mas o mercado precisa de mais. E o que eu quero dizer com mais? O mercado, as pessoas foram se dando conta que, assim, muitas outras coisas além de transferência de valores que a gente faz no mundo financeiro tradicional, ou até mesmo no mundo tradicional, poderiam ser transpostas para esse ambiente blockchain. Então, beleza, se a gente está, por exemplo, falando de transferência de valores, por que eu não crio uma forma segura, efetivamente, das pessoas negociarem e transacionarem valores entre si? Como que eu crio uma plataforma que garanta tudo isso? No momento não dava. E aí, depois do Bitcoin, que a gente teve primeiramente que fez um pouco mais de sucesso com isso, na verdade muito sucesso, foi a rede Ethereum, que foi criada pelo Vitalik. O cara lá atrás olhava para o Bitcoin, legal, muito bacana, escreveu muito sobre isso, mas precisa de mais. Como que eu vou garantir, como que eu vou dar mais... Como que eu vou colocar mais coisa dentro desse ecossistema? Então ele criou o Ethereum, e é uma plataforma que utiliza também a mesma tecnologia do blockchain, do Bitcoin, né, que a gente está falando de blockchain, utiliza todo esse conceito aí de livre-razão descentralizado, mas ela permite com que as pessoas programem em cima desse blockchain de uma forma mais simples. Hoje o Bitcoin já passou por muitas mudanças, já dá para fazer, mas ainda é um pouco mais complexo. Então é uma plataforma de contratos inteligentes que utiliza essa tecnologia blockchain. E desculpa complicar um pouco, tá, pessoal? Mas o que eu quero dizer com contratos inteligentes? É você realmente conseguir construir aplicações em cima disso. Então, dando um exemplo aqui, por exemplo, de eu querer transferir um valor para você. Então, vamos supor que eu tenho 10 unidades de Ether e você tem uma unidade de Bitcoin. Tá? Vamos supor que a gente está negociando no mesmo blockchain. Você não me conhece, eu não te conheço. Se você me transferir, você não tem garantia nenhuma de que eu vou transferir o valor para você. Então a gente fica meio que nesse impasse de eu não querer transferir para você, nem você querer transferir para mim. Mas eu posso fazer um contrato inteligente com você. Mas se um contrato inteligente for programado para receber o valor das duas pessoas e a partir do momento que ele recebe esses dois valores, todas as condições do contrato inteligente serem satisfeitas, é disparada uma nova transação. E aí você recebe o que você almejava receber no momento inicial e eu também. Então, assim, isso é apenas uma das aplicações que você pode fazer com contratos inteligentes. Ao longo do tempo, as pessoas foram evoluindo com isso. Então, um conjunto de contratos inteligentes foi responsável por construir a primeira plataforma uma primeira corretora descentralizada, digamos assim, no blockchain. Foi responsável por construir, por exemplo, marketplaces de NFTs, tokenização de ativos e muito mais também. Tudo em cima do Ethereum. Tudo em cima, na verdade, da tecnologia blockchain. Quando a gente olha para Ethereum, é somente uma das formas e uma das plataformas que foram criadas para você fazer isso. Depois do Ethereum, vieram várias outras blockchains que justamente tendem a resolver um problema, por exemplo, que a Ethereum tem. Então vem Bitcoin, Ethereum tentando resolver um problema do Bitcoin e depois, por exemplo, uma Solana tentando resolver o problema do Ethereum. Qual que é o problema do Ethereum? Também acaba empacando um pouco nessa parte de capacity, né? De você realmente não ser tão escalável assim. Então, beleza, vem a Solana, um blockchain um pouco mais centralizado, mas que justamente por ser mais centralizado, consegue ter uma escalabilidade maior e um custo menor também para a realização de transações, mas também é uma plataforma de contratos inteligentes. Então, dentro dos setores de cripto, acaba competindo meio que na mesma esfera. E aí até o ponto que vocês falaram, para você é moeda, é commodity, como você enxerga esses tipos de ativos, né? No fim do dia, eu acabo enxergando tudo como se fossem tokens, né? Como se fossem tokens, mas o Bitcoin hoje, para mim, ele é o cara diferente ali entre todos, né? Principalmente porque ele foi o primeiro
E justamente por ser o primeiro, e quando a gente olha para a construção de tudo isso, o Bitcoin não tem dono. O Bitcoin não tem dono. Quando o Bitcoin foi criado, não teve nenhum ICO, digamos assim, né? Que é uma Initial Coin Offering, que é a venda inicial, né? Para esses protocolos levantarem capital, como se fosse etc. um IPO das nossas ações aqui. Perfeitamente, perfeitamente. Então ele não passou por nada disso. Ele só começou, as pessoas começaram a rodar o sistema Bitcoin dentro da sua casa, começaram a realizar a transação, começaram a registrar bloco, ganhar Bitcoin para transferir para outras pessoas, as pessoas foram aderindo. Então, assim, justamente por conta desses fatores, é muito mais difícil você enxergar o Bitcoin como eu enxergo, por exemplo, o Ether. O Ether é muito mais um token de utilidade. Hoje o Bitcoin, em relação à narrativa, evoluiu muito mais. Então, a forma que eu enxergo o Bitcoin hoje é como se fosse uma reserva de valor, como se fosse algo análogo ao ouro. Não necessariamente é um ativo que você vai utilizar para gastar, para rodar essas aplicações em blockchain, para você, porque quando você vai usar um contrato inteligente, uma dessas plataformas que eu falei do Ethereum, você tem que usar o token Ether para pagar a taxa de transferência para isso. Assim como na rede Bitcoin, você tem que usar o token Bitcoin, o BTC, para pagar a taxa de transferência, para que um minerador pegue sua transação e registre ela dentro do blockchain. Tá? A utilidade do Bitcoin para isso, hoje, na minha cabeça, é muito marginal, não é tão utilizado para isso, óbvio. Começaram a serem construídas muito mais aplicações, mas ele evoluiu de uma tal forma para ser utilizado como uma reserva de valor, que até mesmo lá nos Estados Unidos, hoje, as pessoas o enxergam, e o regulador enxerga também o Bitcoin como se fosse uma commodity. Então é uma coisa completamente diferente. Olhando para esses outros ativos, a gente está falando essencialmente de tokens. A gente está falando de tokens que são utilizados para finalidades completamente diferentes. Tem tokens de utilidade, a gente tem os NFTs, a gente tem tokens que representam ativos do mundo real, simplesmente dentro de um blockchain, com um contrato inteligente também. Então, assim, Bitcoin entra na parte de commodity, o resto vai entrar com tokens. Vai ser um token de utilidade, governança, né? Pensando talvez como equity de uma plataforma, entendeu? Ô Zedei, você não acha que, de certa forma, assim, tem uma galera do podcast que sabe, outra galera não sabe, mas quando eu fui fazer a pesquisa lá na UFJF, em 2017, mais ou menos, pesquisava cripto, e eu até brinco meio que eu sou um crypto trader aposentado, assim, porque depois eu migrei para o mercado tradicional, apesar da gente ainda fazer os textos e tudo de Bitcoin, mas não tô tanto no meio das altcoins em si. E eu lembro que lá na época tinha-se muita discussão de qual que vai ser o próximo Bitcoin. Sim. Você não acha que hoje em dia, de certa forma, essa briga e essa pergunta, ela meio que morreu um pouco no sentido de que, assim, parece que o mercado entendeu que, na verdade, não é qual que vai ser o próximo Bitcoin, mas que a gente vai ter diversas criptos, diversos tokens e que não necessariamente elas estão competindo com o Bitcoin? Na minha cabeça, quando a gente pensa no ecossistema cripto como um todo, não é winner takes all. Assim, de forma alguma, cara. O mercado, ele precisa de tecnologias completamente diferentes para atender necessidades diferentes, né? Então, assim, Ethereum pode ser utilizado como uma grande plataforma também de data availability. Então, se você vai pensar no blockchain como um todo, a forma como ele funciona, é uma plataforma que você pode registrar dados, assim, mega ultra segura. Mas você vai, em tese, registrar dados ali de outros blockchains dentro daquela plataforma. Só uma forma de você ter isso gravado, digamos assim, de uma forma que nunca vai ser perdido. Quando a gente olha, por exemplo, para uma Solana da vida, é uma plataforma que realmente ali está pronta para lidar com uma quantidade muito maior de transações. Até por isso que eu falei muito desse flow. Acontece na Ethereum também, mas justamente por não estar pronto e não ser tão escalável, as taxas sobem muito. Então, a Solana pode ser, por exemplo, um blockchain utilizado para essa parte de games, pode ser um blockchain utilizado para construir plataformas de apostas e muito mais, para você fazer, por exemplo, um high frequency trade, né? E aí até voltando um pouco para a parte de trading. Então, assim, Solana pode vir para essa perspectiva. A gente tem, por exemplo, a Avalanche construindo subnets justamente para atender necessidades empresariais também. Então, por exemplo, eu quero construir uma operação de distribuição de câmbio aqui para várias áreas diferentes dentro do banco. Consigo tokenizar tudo isso, consigo representar tudo isso dentro do ambiente blockchain e conseguir para realmente ter um pouco mais de eficiência dentro desse processo. Consigo, por exemplo, pegar um blockchain específico, como, por exemplo, o que até o Banco Central aqui do Brasil tem feito com o Drex. Então, assim, vou criar uma rede permissionada, um blockchain permissionado, eu que mando, sou responsável por fazer a validação disso, eu seleciono quais vão ser os participantes dentro dessa rede,
E beleza, as pessoas podem transacionar ali dentro, tem um nível de controle, talvez não tenha ali uma taxa de transação que você precise pagar, tudo isso pode ser ali dimensionado de uma outra forma. Então, assim, vão existir milhares e milhares de blockchains. No fim do dia, eu acho que, por exemplo, ali umas 30, 40 vão ser ali as mais úteis, mas com certeza vão existir diversas redes para atender finalidades diferentes, tá? Um blockchain mais voltado para essa parte de câmbio, blockchain permissionado para Central Bank Digital Currencies, né? Como, por exemplo, o Real Digital. Vai ter o Bitcoin, que vai ser ali uma blockchain que, em tese, no futuro, tende a ter cada vez menos transações à medida que as pessoas vão adotando o ativo como mais reserva de valor. Então, não é um ativo que você vai ficar usando ali para gastar. E Ethereum também vai ganhar outras utilidades. E Zé, voltando assim um pouco mais para o teu dia a dia, assim, para a questão ali do trading. Hoje a gente vê as criptomoedas, enfim, Bitcoin, Ethereum, cada vez mais ligadas ao nosso mercado tradicional. Principalmente a questão de eventos que acontecem, decisões de política monetária, enfim, sai a divulgação de algum dado importante, dados de inflação e tudo mais. O mercado muito interligado, né? E até é algo que a gente até acompanha de perto, ali também fica na nossa tela, é o próprio Bitcoin, né? Assim, a gente deixa o Bitcoin ali na tela acompanhando o S&P, os juros 10 anos, toda a questão, né, de intermarket e análise, isso a gente acompanha. Você olha isso também, isso acompanha, isso vai no teu dia a dia, quando você está olhando ali para o mercado, ou você fica muito mais debruçado nessa questão do flow das redes e tudo mais para mapear essas assimetrias que você está vendo dentro, as oportunidades que você está vendo dentro da rede ou algo assim? Cara, quando você está tradando cripto, você jamais pode cometer o engano, até mesmo o teu capricho de olhar somente para uma dessas duas pontas, né? Eu acho que é uma composição dos dois, mas ao longo do ano de 2022, principalmente, quando não tinha uma narrativa mais forte em torno de ETF, de Bitcoin, lá nos Estados Unidos, a gente viu uma correlação muito, mas muito grande mesmo com o cenário macro, né? Obviamente, a gente teve alguns fatores muito ruins também dentro do mercado cripto, mas 2022 foi um ano que mostrou realmente assim, o Fed está subindo juros nos Estados Unidos, cara, cripto é um ativo de risco. É um ativo que ali ainda é muito volátil, mas na época ainda tinha talvez até mesmo mais volatilidade porque não estava tão institucionalizado. Então, assim, tinha uma correlação muito grande. Em tese ainda tem uma correlação. Por exemplo, assim, a gente viu que nos últimos dias piorou muito o cenário para a gente ter um corte ali entre maio e junho na taxa de juros dos Estados Unidos. O cripto sofreu com isso também. Obviamente a gente tem S&P ali talvez vindo como outlier, principalmente por conta de inteligência artificial, mas cripto sofreu como um ativo de risco. Então, cara, na composição, você tem que estar realmente ali de olho em tudo. Não tem como você olhar somente para uma coisa. Uma das coisas também, cara, por exemplo, os indicadores que eu mais olho também, operando cripto, pensando no mercado financeiro tradicional, CPI, PCI, dados de inflação, o mercado cripto tem sido muito sensível à divulgação desses caras, pelo menos em um momento inicial, tem algum trade que você consegue capturar ali no intraday. No longo prazo é um pouco mais difícil, porque depende, obviamente, também de outras narrativas e como estão esses outros fluxos, mas tem realmente uma sensibilidade muito grande em relação a esses caras. Então, assim, comportamento da curva de juros, dados de inflação, dados do mercado de trabalho também nos Estados Unidos são muito relevantes para cripto. Então, eu utilizo muito a composição desses dois caras. Então, assim, hoje o meu setup tem 3 telas. Uma eu olho mais para dados on-chain, uma eu olho mais para o mercado financeiro tradicional, a outra é realmente ali de trabalho, pensando muito mais no sentido assim, aqui eu posso operar, aqui eu preciso responder as mensagens que eu preciso responder, fazer as boletas que eu preciso fazer, controlar meu gerencial e etc. Entendi. E assim, o mercado de cripto, ele também te dá bastante... já foi, assim, a época de arbitragem, assim, né, do mercado, mas eu acho que hoje em dia, não sei nem se seria arbitragem, mas ele te dá algumas assimetrias, às vezes no intraday, muito pelo mercado, pelo tamanho que o mercado tomou, né, pelas proporções que o mercado tomou, pelo tamanho da alavancagem que você vê no mercado de cripto, e quando vem nesses excessos, né, o excesso tanto para um lado quanto para o outro, você vê alguns momentos em que o mercado, às vezes, ele tem uma queda brusca ou uma alta muito forte. Porque está muito sobrevendido, né? Muita gente alavancadaço, né, na ponta da venda ou alavancadaço na ponta da compra e vem desencadeando naquele efeito bola de neve, né? E nisso traz essas oportunidades. Você enxerga isso como oportunidade ou você vê ainda o mercado, digamos assim, uma fraqueza do mercado, essas questões, assim, esses excessos, tanto para um lado quanto para o outro? Cara, eu acho que isso é muito bom porque no fim do dia mesmo, quando você vai colocar essa perspectiva, você tem um sistema assim, você está criando talvez um sistema antifrágil, digamos assim.
Porque quando você olha lá para o que aconteceu em 2008, que a gente tinha todo aquele conjunto ali, todo mundo realmente se alavancando em relação a algo que ninguém imaginava que ia quebrar, todo mundo ali realmente, quem não vai pagar a hipoteca, né? Qual que é o sentido de uma pessoa não pagar a hipoteca? Então a gente viu todo mundo construindo uma alavancagem muito grande, em tese uma cesta de ativos que tinha pouca volatilidade. Com pouca volatilidade, a partir do momento que você constrói uma alavancagem muito grande, no primeiro spike quebra. E quebra tudo. Quebra todo mundo que se alavancou em cima disso. No mercado cripto, como os ativos já são muito voláteis, isso é responsável por fazer a limpeza já dentro desse mercado. Então, necessariamente, quando eu olho para isso, é muito bom porque de uma forma cíclica, quase que também semanalmente, a gente tem realmente a limpeza desses caras. Então, beleza, o mercado está um pouco mais otimista, as pessoas estão construindo muitas operações muito compradas e com uma alavancagem muito alta, o mercado vai fazer essa limpa em algum momento. Ele sempre faz. O grande ponto é que eu acho que, como cripto, a gente consegue ver as coisas de uma forma muito mais transparente, principalmente por conta da blockchain, você consegue ter acesso a um conjunto muito mais vasto de dados, até mesmo para quem não é um investidor institucional, digamos assim, você consegue ter umas ferramentas, até mesmo quando você é uma PF, varejo, sem gastar muito, ou até mesmo não gastando nada, fica um pouco mais fácil de você perceber e entender um pouco mais esses momentos em que vai acontecer uma limpa. Isso de forma recorrente acaba acontecendo. Eu não enxergo como uma fraqueza do mercado e até mesmo vem como uma oportunidade para outros movimentos. Em relação um pouco mais a essa parte de arbitragem, como um todo, obviamente ainda diminuiu bastante, mas quando a gente olha lá para 2017, 2018 também, quando você começou a olhar para cripto, era sacanagem. Até como que o pessoal fazia, né? Às vezes, e eu tinha um amigo, o Rômulo, que, cara, era fantástico. Ele fazia umas arbitragens de cabeça que ele passava por 4 criptos diferentes. E era muito louco. Ele batia o olho e ele falava assim, tem espaço de arbitragem aqui. Até hoje eu não sei como que ele fazia isso de cabeça. Mas, só para explicar para o pessoal, né? Você tinha, cada corretora tinha o seu próprio book. Não é centralizado, igual, por exemplo, a gente tem na B3. Na B3, quando você olha o livro de ofertas ali, tudo que você está vendo ali é o que tem no mercado. No caso das criptos, cada corretora tinha o seu próprio book. E, naturalmente, você tinha uma série de clientes operando numa corretora que não estavam operando em outra corretora, e aí você tinha preços de compra e de venda diferentes entre as corretoras. Era natural que você tivesse, às vezes, uma diferença pequena, e até mesmo pelo custo de transação não valia a pena, mas em alguns casos chegava a valores muito grandes. Então, o pessoal você mantinha saldo em diversas corretoras, né? E você, ao longo do tempo, você ia... uma corretora estava negociando Bitcoin chutar valores aqui a $10 mil, outra estava negociando a 10.200, aí você comprava numa, vendia na outra, você mantinha um saldo e no final do dia você conseguia fazer uma grana. Repetitivamente. Tinha muita simetria. E outra coisa... Até quando a gente começou na mesa lá em 2017, 2018, o principal é que no mercado existia... uma simetria muito grande de informações e poucos players fazendo market making disso. Não tinha quase ninguém arbitrando. Então tinha um mar muito grande de arbitragem. E às vezes não só na mesma cripto, né? Às vezes você olhava para o Bitcoin, o preço estava o mesmo, mas se você transferisse de dólar para Bitcoin, Bitcoin para Litecoin, Litecoin para outra moeda e outra moeda para Bitcoin, você voltava e aí sobrava uma grana, assim, né? Então, não, exato. Tinha essas rodadas de arbitragem. O grande ponto que eu acho que as pessoas acabavam fazendo menos disso lá atrás é porque as pessoas não tinham acesso a um câmbio mais barato, né? Então, assim, quando olha pra gente, pra infraestrutura que a gente tem em relação a câmbio, fazer com uma corretora de fora, uma corretora aqui do Brasil, acabava se tornando uma tarefa relativamente mais fácil. Então, teve muita oportunidade, a gente conseguiu comprovar bastante a tese, mas assim, de lá para cá o mercado evoluiu e a dinâmica é completamente diferente, né? Hoje as pessoas têm um interesse muito maior e não tem mais esse gap tão grande de liquidez no mercado. Começou a ter um pouquinho mais depois que a FTX quebrou e etc, né? Porque alguns market makers foram literalmente extintos do mercado, perdendo bastante dinheiro. Mas no fim do dia, hoje o mercado é muito mais eficiente. Boa, e CD, voltando a quando a gente perguntou ali da sua rotina, a gente acabou indo para outro lugar. Eu acho que seria legal. Não, não sei se isso é bom ou ruim. Tá? É legal voltar. Então eu lembro que você tinha comentado que você acompanha ali a sessão norte-americana. Se você puder retomar isso, e o foco que eu queria também trazer era o seguinte: hoje, quais são os mercados que você opera? O que você faz na mesa? Exato. Quais são os mercados que você opera na mesa? E até mesmo quais são os tipos de estratégia, assim, o que eu tô querendo dizer? Você faz market making, você faz arbitragem, você faz... segue a tendência, faz swing trade, faz operações... Se você pudesse dar esse resumão pra galera, eu acho que o pessoal tem bastante curiosidade disso aí. Cara, no fim do dia, sendo bem transparente, eu faço um pouco de tudo, tá? Em relação a todas as estratégias que você mencionou, pra dizer todas, são todas mesmo que a gente faz.
O mercado cripto tem muita oportunidade, a gente sempre está de olho em tudo isso, tudo que está ao nosso alcance para fazer a gente acaba fazendo, mas no dia a dia, principais mercados que eu opero, realmente ali mais mercados cripto em par com o dólar, porque é onde realmente tem mais liquidez, então não é uma coisa que no dia a dia eu acabo operando muito contra corretoras brasileiras, né, justamente por conta de tamanho de lote, etc. É uma mecânica um pouco diferente, a gente tem entidade fora do Brasil também que permite que a gente opere em dólar. Mas beleza, acho que para isso a gente tem uma parte, algumas estratégias que a gente toca. A gente toma bastante, né? A gente toma risco direcional também. Então, acho que no dia a dia, depender de como está o mood do mercado e como dá para aproveitar um pouco mais essas tendências, dá para fazer uns trades um pouco mais curtos, não necessariamente carregando para um swing trade, né? Então, assim, cara, já entra com take profit colocado, stop também colocado, realmente ali para você pegar um trade de 2 a 3, 4, 5%, mas tem algumas coisas que a gente constrói ao longo de algumas conversas durante o dia ou até mesmo de alguns dias, umas teses um pouco mais de longo prazo. Então, por exemplo, eu imagino que daqui a 2 meses a gente vai ter uma aprovação do ETF de Bitcoin. Uma coisa, por exemplo, a gente fez. Então faz sentido eu ter uma posição de Bitcoin. Então a gente vai carregar no nosso gerenciar uma posição de Bitcoin. A gente acredita que, por exemplo, poderia ter uma atualização importante para algum outro protocolo. A gente vai carregar uma posição desse protocolo. Mas, obviamente, né, a gente vai girando essa posição ao longo do tempo, a gente vai operando também outros ativos. Em relação a equities, estou falando um pouco mais direcional, em relação a equities, hoje não é uma coisa que eu faço muito, na verdade faço muito pouco, mas tem alguns ativos ali que eu acabo operando, mas também muito relacionados ao mercado cripto como um todo, tá? E ativos relativamente grandes. A gente roda muitas estratégias de arbitragem também, tá? Querendo ou não, diz para você que o mercado é muito mais eficiente, mas ainda tem oportunidade, principalmente dentro desses momentos em que o mercado sofre um flush, tem uma queda muito repentina ou dispara muito rápido. Para algumas plataformas acaba não sendo tão eficiente assim, a gente está plugado em várias plataformas diferentes, então a gente consegue arbitrar isso de uma forma com um pouco mais de agilidade. E a gente também roda outras estratégias de arbitragem, como por exemplo, entre spot e futuro. A gente acaba fazendo um pouco disso também, e aí já é uma estratégia um pouco mais diferente. Não é uma coisa para sair num espaço de tempo tão curto, vai analisando outros fatores, onde está o vencimento do contrato, etc., como está a curva. É um pouco mais por aí também. Boa. E se você puder resumir também, pessoal, o que você usa para operar? Você usa análise técnica, análise fundamentalista, não tem tanta análise fundamentalista em cripto. Assim, o que você costuma olhar? Eu sei que você gosta bastante de olhar os dados on-chain. Sim. Assim, qual que é, digamos que a sua técnica, as ferramentas que você usa para operar no seu dia a dia? Cara, no fim do dia eu acabo utilizando bastante análise técnica sim, mas acho que não necessariamente do mesmo jeito que vocês observam. Para mim, análise técnica, quando a gente está olhando para cripto, acho que no passado era um pouco mais diferente, né? Porque no passado, se você via um Head and Shoulders ali, ele literalmente se concretizava em cripto, mas acho que acaba indo muito mais aquela parte da teoria, na verdade, da profecia mesmo. Então, assim, beleza, eu tô vendo, outras pessoas estão vendo, então vamos fazer acontecer, né? E no mercado cripto, quando a gente olha lá para 17, 18, tinham poucas pessoas operando com um lote muito grande. Então, para esse cara era um pouco mais fácil movimentar o mercado. Com a institucionalização, isso mudou um pouco. Mas em análise técnica, no meu lado, eu uso muito mais para mapear pontos de interesse do mercado. Então, até quem acompanha o Morning Call vai saber um pouco mais disso. Eu tenho algumas linhas desenhadas dentro do meu gráfico, algumas caixas também, que são pontos que eu considero como suportes, pontos que eu considero ali eventualmente como resistências, e pontos ali, talvez até mesmo de uma congestão, digamos assim, né? Então, eu acredito que o preço tende a caminhar para esse ponto. Ali ele provavelmente vai ter um volume um pouco maior de negociação e provavelmente ele vai ficar estabilizado ali por algum tempo para eventualmente tomar, não necessariamente o preço vai tomar uma decisão, mas o mercado decidir eventualmente para qual lado vai caminhar o preço de determinado ativo, né? No fim do dia a gente só tem a certeza de que vai para a direita, né? A gente nunca sabe exatamente se vai para cima ou se vai para baixo. Mas eu uso análise técnica muito mais para isso. Outras coisas que eu gosto bastante de utilizar no meu dia a dia e que eu tenho muito isso, tenho ali algumas plataformas, e aí até dando nome aos bois, por exemplo, eu uso ali a CoinGlass para ver mais ou menos em tempo real como que estão as liquidações de determinados ativos. Então assim, beleza, se eu começo a ver um caminhão, muito provavelmente eu vou ver uma cascata, tá? De preço, assim, uma liquidação muito alta ou até mesmo um short squeeze, digamos assim.
puder ser um pouco mais... O que seria isso? Um caminhão de negociação Explica também, pessoal, o que é o CoinGlass, que às vezes nem todo mundo sabe o que é. Perfeito. O que são os dados on-chain. O CoinGlass ele é uma plataforma mais voltada, não necessariamente para on-chain, mas ele traz dados das principais corretoras de cripto. Então, assim, traz o Open Interest, traz Funding Rate, traz dados em relação a derivativos, em relação a opções, futuros, etc. E ele também tem ali alguns dados mais voltados para liquidações acontecendo em real time dentro das plataformas, né? Então, bom, beleza. Acaba olhando um pouco para isso, olha ali um pouco também para a parte de opções, como está o Funding Rate de determinados ativos, principalmente ativos esticados ou sobrevendidos, para tentar mapear alguma possibilidade de squeeze. O que é o Funding Rate? Desculpa. Pro pessoal, cara, quando a gente pensa no Funding Rate, assim, se o mercado na verdade, para existir algum tipo de mecânica de mercado, existe principalmente para alavancagem, existe essa taxa de financiamento assim, que a gente coloca. Então, por exemplo, quando a gente vê o mercado muito mais comprado do que propriamente vendido para as pessoas que querem tomar a alavancagem, o comprador acaba pagando o lado vendedor. No caso contrário, o vendedor acaba pagando o comprador. Justamente como se fosse a taxa de aluguel ali do B3, né? Exatamente como se fosse a taxa de aluguel B3, o único ponto é que a gente não tá na veia. Squeeze, etc. Padrão. Quando a gente pensa num squeeze assim, se a taxa começa a subir muito para algum dos lados, né, eu consigo mapear que existe algum tipo de sobrevenda ali, muito provavelmente a gente vai ter um movimento mais forte para o lado contrário, caso exista algum tipo de resistência a isso, né? Então, assim, é uma coisa que a gente acaba vendo bastante no mercado, até mesmo... tipo um oscilador, né? Você vai até mesmo para quem quiser, não necessariamente para entender isso da melhor forma possível, mas um squeeze muito grande que a gente teve, foi até mesmo da GameStop, né? Então, para a galera que conhece aí um pouco a história, quiser entender um pouco melhor, pesquisar sobre isso, vai entender um pouco melhor o que é um squeeze. Eu uso bastante a CoinGlass para pegar um pouco mais esse conjunto de dados. Para o lado on-chain, acabo usando bastante Glassnode, Nansen, The Block, que traz um pouco mais essas funcionalidades, digamos assim. Tem uma outra plataforma também em relação a gráfico e para você conseguir ver essas coisas um pouco em tempo real, tipo preço, funding rate, força compradora no lado spot versus força compradora em futuro, etc., que chama CoinAnalyze, é uma plataforma gratuita, não necessariamente fazendo uma propaganda, mas é uma plataforma bem legal que as pessoas vão gostar. Tem muitos dados, tem muitos mercados. Então, assim, é bem interessante, é uma coisa que eu acabo usando também no dia a dia, justamente porque é uma plataforma boa, na minha visão. Isso eu acabo usando um pouco mais para cripto, em relação à curva de juros, etc. Essas coisas eu acabo usando mais Bloomberg, para ver S&P também, etc. Bloomberg e TradingView. Acho que esse é um conjunto relativamente um pouco mais óbvio, pensando mais no TradeFi, mais nas finanças tradicionais. Mas em cripto dá para mapear bastante essas coisas do lado on-chain. Tem uma outra plataforma também que eu gosto bastante para pegar um pouco mais essa parte de fluxo institucional, até mesmo porque tem algumas carteiras bem grandes mapeadas, que é a Arcan Intelligence. Juntamente com o Nansen também você consegue pegar ali um conglomerado. Então, por exemplo, carteiras ligadas a Coinbase, carteiras ligadas a Binance, carteiras ligadas a BlackRock, carteiras ligadas a Grayscale, etc. Você consegue ver esse conjuntinho e até mesmo setar alarme se esse cara vai fazer uma transferência muito grande, etc. Até um dos pontos bem importantes em relação a isso é que, desde que a gente teve a aprovação dos ETFs lá nos Estados Unidos e até mesmo a conversão do GBTC, que era um Trust Fund de Bitcoin, para um ETF de Bitcoin à vista, lá nos Estados Unidos, dado que todas as carteiras desse cara já estavam ali mapeadas, quando começam a ter transferências muito grandes de Bitcoin, por exemplo, para a corretora, que no caso que eles mais usam é a Coinbase, você consegue pegar o trigger de, por exemplo, vem uma pressão bem forte vendedora para o mercado, porque esses caras estão destruindo cotas do ETF. Entendi. Então ele vende o ativo subjacente para fazer essa destruição de cota, né? Então você consegue ver ali em tempo real isso acontecendo. Quando a gente olha para o mercado financeiro tradicional, para a dinâmica de outros ETFs, você não consegue saber o momento que ele vai efetivamente começar a destruir cotas, né? Você não consegue mapear de uma forma tão clara esse outflow. Vai mapear mais no final da janela, quando sair os dados efetivamente do ETF. Mas em real time é uma coisa que só a cripto proporciona. Pô, legal. E hoje, quais criptos você opera? Ou você opera de tudo? Ou se você puder listar assim, até mesmo as que você opera e pensando também na pessoa física ali, quais que você acha que hoje em dia tem mais oportunidade? Não digo oportunidade para a pessoa, enfim, fazer o holding nem nada, mas assim, em termos daquele fluxo ali do dia a dia. Cara, de fluxo do dia a dia, o mercado, obviamente que quando a gente pensa um pouco mais do nosso lado, e até mesmo para quem quer operar talvez com um pouco mais de segurança em relação a um setup específico, e também em mais corretoras, acho que o que faz mais sentido operar hoje é Bitcoin, Ether e Solana. Acho que são assim os três
primeiros, assim, disparado em relação à liquidez. São os que você mais Solana opera, ganhando não? um pouco mais força agora. São os que eu mais opero, cara. No fim do dia, muito mais Bitcoin Ether do que propriamente Solana, mas os ativos que eu mais opero hoje no dia a dia são Bitcoin Ether. Essa cesta, assim, para quem quer operar com volume considerável, eu acho que são os ativos ideais. Tem uma volatilidade boa para quem quer operar, não precisa necessariamente se expor ao risco de alavancagem em ativos que têm uma profundidade muito menor em books e também uma liquidez menor em corretoras. E justamente eu falo assim, o mercado cripto, para quem quer operar esses caras maiores, já tem uma volatilidade bem interessante para quem quer fazer day trade, para quem quer fazer scalp, para quem quer fazer um swing trade também. E se arriscar dentro desses outros caras, você fica muito realmente na mão da liquidez dessas corretoras, né? Então, até mesmo, eu mencionei lá no começo a BitMEX, e até mesmo um caso interessante que aconteceu ontem, foi justamente, faltou liquidez no book da BitMEX, alguém sentou uma ordem ali de mais de 800 bitcoins, o preço do ativo simplesmente foi de 60 para 9 mil dólares, então a ordem foi executando até 9 mil dólares e varreu o book. Esse é o ponto de você operar ativos relativamente líquidos ou em plataformas que não tenham liquidez. Você acaba ficando na mão de eventos ruins como esse que podem acabar acontecer. Então eu gosto mais de operar esses pares que têm liquidez, opero um pouco também de contratos futuros também desses dois caras, que são os principais negociados também em termos de volume, né? Pô, você vai olhar aí o Open Interest desses caras, o que está negociando cara, mais de 2, 3, 4, 5 bilhões de dólares. Então tem bastante liquidez para operar. Mas primordialmente esses caras. E um conselho assim, Zé, para quem está querendo começar no mercado cripto, qual conselho que você poderia dar assim, para um iniciante que acompanha o mercado tradicional, está indo para o mercado cripto? A gente sabe que a volatilidade é bem diferente do mercado tradicional para o cripto, né? O cripto, às vezes, 10% não é nada, e no tradicional, ali, dependendo do ativo, 2% já é muita coisa. Que conselho assim, você daria para a pessoa que está começando nesse mercado? Cara, eu acho que o principal é que você tem que mudar a cabeça completamente, né? Não é o mesmo tipo de ativo que você está operando e realmente vai ter uma volatilidade muito maior, justamente porque o mercado ele ainda não é tão maduro quanto que a gente tem no mercado tradicional. Ainda está muito na mão de alguns headlines que podem ser positivos ou negativos. É um mercado também muito direcionado por notícias, mas por a gente não ter ainda um ambiente regulatório tão claro, tem uma sensibilidade ainda maior para essa parte de notícias. E, obviamente, acho que assim, como eu falei em um outro momento também do podcast, você não pode cometer e agir com um capricho de olhar somente para um conjunto de ferramentas ou até mesmo para um conjunto de informações e deixar o resto de lado, né? Existem momentos em que o mercado, por exemplo, vai estar em queda e alguns protocolos, por mais que ainda esteja tudo dentro da caixinha cripto, vão estar disparando, sem nenhum movimento de correção, quase que imunes à correção. E justamente porque esses ecossistemas chamo de ecossistema, né? Mas esses blockchains estão mais quentes, têm um interesse maior por alguma coisa que está acontecendo ali dentro. Então, se você não está olhando para esse conjunto de dados on-chain, não está um pouco mais de olho nessas principais narrativas que estão acontecendo dentro do mercado cripto, dentro do lado micro, você acaba perdendo muitas oportunidades. Ou até mesmo se posicionando de uma forma errônea, achando que vai cair com o resto do mercado. Pô, beleza. O mercado o mercado como um todo está caindo 5, esse protocolo está subindo 10, eu vou vender, eu vou shortar esse cara alavancado. Se você não sabe o que está acontecendo ali dentro, o motivo real dele estar subindo 10, sendo um outlier do resto do mercado, muito provavelmente você vai acabar perdendo dinheiro nessa operação. Se você não consegue entender essa dinâmica, se você não consegue de forma alguma mapear esses fluxos, ou até mesmo acha que não faz sentido, você vai perder dinheiro. É uma coisa quase que inevitável assim dentro do mercado cripto. Então é um mercado que, essencialmente, se você consegue ter mais acesso à informação, você tem uma chance melhor, uma chance maior, na verdade, de ter um bom resultado. Mas para isso exige muita dedicação e realmente assim, muita, mas muita vontade de aprender. E, cara, redesenhar todos os tipos de setups que você tem, né? Não é uma coisa que você vai conseguir lidar somente com um terminal da Bloomberg ali para uma pessoa que já opera mercado tradicional. Tem um grande conjunto de ferramentas que você também vai ter que utilizar. Boa. Então, seja curioso, né? Seja curioso. E você falou então das narrativas. E aí, lembrando, o programa hoje está sendo gravado no dia 9 de março. Esse programa vai ao ar ali no início de abril. 19 de março. E uma narrativa importante é o tal do halving, que é engraçado, porque antes era coisa só de nerd de cripto, Sim. nos bons tempos, e hoje tá aparecendo até nos jornais e tudo, o halving. Se você puder até, aproveitando já que você está aqui, para resumir o pessoal, o que é esse halving e por que está se falando tanto dele e qual que é a sua expectativa com relação ao evento em si? Primeiramente, pessoal,
Na minha visão aqui, o halving realmente só em termos de narrativa é uma coisa para mim que vai fazer preço. O evento em si como um todo, para mim, não faz mais preço. Porque, vamos lá, o Bitcoin ele é um ativo que foi criado com uma curva de emissão anti-inflacionária. Não é um ativo deflacionário. Tem gente que fala deflacionário, mas não é deflacionário. Não tem redução em oferta. A curva de um ativo anti-inflacionário vai fazer mais ou menos esse movimento aqui. E aí é um momento em que ela vai se estabilizar. O que isso quer dizer? Desde o início, cada bloco minerado, cada bloco registrado ali dentro do blockchain do Bitcoin, oferecia uma recompensa para os mineradores. Tá? Isso começou em um número X e foi diminuindo. A cada 4 anos, existe um corte na recompensa para esse bloco, justamente para o Bitcoin conseguir efetivar essa curva de emissão anti-inflacionária. A cada 4 anos, a gente tem um corte nessa emissão. Hoje, a gente está falando aí realmente ali de 6,25 Bitcoins por bloco. A emissão é muito pequena por bloco, a emissão diária também não é muito grande, né? 10 minutos por bloco, 6,25, não é muito grande. Então, assim, na minha visão, esse evento que é o halving, que é o que acontece a cada 4 anos que você diminui essa recompensa do minerador, corta ela pela metade, para garantir que em 2140 a gente vai ter os 21 milhões de unidades de Bitcoin emitidas, é uma coisa que em si não faz mais diferença no preço, porque para mim é uma redução que já é muito marginal. Não é uma redução muito grande. Quando a gente corta, por exemplo, sei lá, de 50 para 25, a gente vê uma mudança muito grande em relação ao número como um todo. Tudo bem, a gente está falando de uma redução de 50%. Mas de 50 para 25, de 100 para 50 é uma coisa. De 6,25 para 3 já é uma coisa completamente diferente. Então, na minha visão, isso como um todo não faz mais preço. Mas a narrativa como um todo que as pessoas constroem em cima disso, principalmente para a parte de reserva de valor, que, tá acabando, não tem mais tanto Bitcoin assim para ser minerado, é uma coisa que acaba empurrando bastante o preço. A gente não tem uma janela amostral muito grande, pensando um pouco mais para o lado estatístico, de que isso faz ou não preço, né? Tem ali, a gente teve poucos eventos de halving, porque o Bitcoin existe desde 2008/9 ali, a gente teve poucos eventos de halving para realmente mensurar se é uma coisa que efetivamente vai fazer preço. Em um histórico passado, depois do halving, o Bitcoin e vários outros criptoativos tiveram uma tendência muito forte de alta. Mas, assim, em vários desses momentos, inclusive o mais recente que a gente teve ali da pandemia, a gente, depois do halving, a gente também teve a maior injeção de liquidez na história da economia como um todo. E a gente teve um corte na taxa de juros muito, muito rápido, as pessoas recebendo também auxílio na pandemia. Então era uma mecânica completamente à parte. Então eu vou falar para você que foi o halving que fez o preço do Bitcoin e de vários outros ativos decolar? Não. E agora, cara, a gente vai ter o halving acontecendo no meio de abril. Então falta mais ou menos um mês aí pro halving, como você comentou. Quando sair o episódio vai estar bem pertinho. Exato. Vai estar bem perto. O que eu espero disso? Não espero que no dia que acontecer o halving o mercado simplesmente vai disparar. Muito menos no dia seguinte vai disparar. Cara, pode acontecer no contrário também, né? Pode acontecer pode acontecer o contrário, né? Acho que é uma coisa que a gente já viu acontecer várias vezes em outros mercados, inclusive em criptos também, por exemplo, no dia que o ETF foi aprovado, o Bitcoin subiu e devolveu tudo. Mas isso por conta de outros fatores também. Mas, no fim do dia, o que eu espero, o que vai puxar preço daqui para frente, não vai ser o halving, vai ser realmente o interesse e o apetite do investidor institucional alocar nessa nova classe de ativos como uma diversificação do portfólio para ter um pouco mais de exposição em cripto, em Bitcoin, através dos ETFs. A mesma coisa para investidores nos Estados Unidos, principalmente porque ETF é o instrumento favorito de investimento da galera por lá. É um produto muito fácil de ser vendido pelos os advisors registrados lá nos Estados Unidos. É o que eles gostam de vender. Né? Falar para você comprar direto ali alguma coisa, vai pedir para você comprar o ETF, etc. Tem um guidance um pouco mais direcionado para isso. Então, minha visão, que vai direcionar o fluxo dentro desses ETFs, a adoção da tecnologia blockchain de cripto como um todo pelos investidores institucionais e também pelo varejo em algum momento, mas cortes na taxa de juros. O mercado cripto como um todo, mesmo com essa precificação piorando muito para a gente ter um corte na taxa de juros nas últimas semanas, o mercado cripto ainda conseguiu renovar novas máximas históricas. Foi um fato muito impressionante, justamente porque esses fluxos nos ETFs estavam muito fortes. A gente teve um dia que o inflow dentro dos ETFs foi de mais de $1 bilhão, com mais de $10 bilhões de volume negociado no dia, o que é impressionante. Até mais do que o ETF do S&P, que o Spider, né? Exato. O SPY, que é o mais famoso. E mais do que isso, cara. A gente tem o ETF que foi aprovado, os ETFs foram aprovados em 11 de janeiro. Cara, de lá pra cá, o AUM dentro de todos os ETFs de Bitcoin superou a metade do AUM
de todos os ETFs de ouro. Caramba. Cara, é uma coisa realmente bizarra lá nos Estados Unidos. Assim, é bizarro, vai falar que o produto e não é ouro sucesso. e Bitcoin estão nas máximas históricas junto. Exato. Bem parecido. É um produto que é um sucesso, mostra o tamanho da demanda reprimida do mercado como um todo, é uma coisa que só tende a aumentar. E eu acho que assim, a gente ainda nem chegou na parte realmente ali do aumento exponencial, porque a gente não viu ainda fundos soberanos entrando nisso, a gente não viu fundos de pensão dos Estados Unidos começando a alocar parte do portfólio. A gente começa a ver recomendação da BlackRock, recomendação da Fidelity para você alocar uma parte do seu portfólio, recomendando para que outros fundos também aloquem uma parte também do até portfólio nisso. Até o nosso nisso. Global Strategy aqui, né? O nosso Asset Allocation aqui, Exatamente. a gente teve, né, o Arthur junto com o time, enfim, de Portfolio Solutions. Para quem tem um perfil, né, pessoal, foi recomendado sim uma exposição através de criptos, né? Então, bem bacana isso. E você deu um ponto assim, mas perfeito, entendo a questão do halving e tudo mais. Mas a oferta é ilimitada, concorda? Você até citou aqui, falou aqui pra gente. Mas a demanda está crescendo cada vez mais. Vai ter um momento que, assim, beleza, o preço ele vai subindo, mas assim, até que ponto podemos, assim... Até que ponto a gente pode ir? Cara, isso ainda vai demorar um pouco para responder, principalmente porque, olhando para a mecânica que a gente tem hoje como um todo, a gente tem uma quantidade bem pequena de bitcoins. Vamos lá, pensar aí na cesta 100% de Bitcoin. Estamos falando de Bitcoin. Vamos falar de Bitcoin, exato. Tá, turma? Até porque nem lançaram o ETF de Ethereum ainda. Você perguntou até onde pode ir e o Zé dele já tá mandando um emojizinho de um foguetinho de uma lua, entendeu? Calma. To the moon. To the moon. Pensando um pouco mais dinâmica de mercado. Ele pensou isso. Exato. Pensando um pouco mais de dinâmica de mercado, eu acho que a gente começa a se aproximar cada vez mais de um possível choque de oferta no Bitcoin. Isso que é o problema, né? Como que eu olho para isso como um todo, tá? A gente está falando de 21 milhões de unidades. É um consenso do mercado que praticamente 30% de todas essas unidades foram perdidas porque alguém morreu e não repassou a carteira para frente, porque perdeu acesso à carteira, etc, né? Criptografia tem esse negócio. Se você acaba não fazendo uma boa gestão das suas chaves privadas, né, para você ter acesso às suas carteiras, eventualmente você vai acabar perdendo o acesso aos seus ativos, no caso aos seus bitcoins. Já tem a história do rapaz acho que foi na Inglaterra que ele chegou a pagar para abrir o aterro sanitário da cidade para tentar achar. Cara, acho que o cidadão tinha mais de 30 mil bitcoins, cara. Aí eu pagaria também. Com certeza. Faria o possível e o impossível, né, para encontrar o HD. Mas assim, no fim do dia, 30% foi perdido. 30% perdido. A gente já começa a chegar a um percentual acima de 4% aí dentro desses ETFs. O que a gente tem disponível de toda a oferta circulante nas corretoras é de apenas 11, 10%. Você concorda comigo que se a gente começar a ter realmente ali uma demanda muito grande, não vai ter Bitcoin em tese para vender ele para todo mundo? Obviamente, né? Sempre vai ter alguém vendendo, mas assim, a gente começa a chegar em um ponto em que o ativo está ficando talvez até escasso demais. Isso provavelmente vai proporcionar um impulsionamento muito grande em relação a preço. Quando a gente pensa 21 milhões de unidades, parece pouco, mas é um ativo com uma altíssima divisibilidade também. Então, necessariamente você precisa ter um Bitcoin inteiro. Sim. Você pode ter 0.000000001. Não tem problema, isso já pode ser muito dinheiro em algum momento do tempo. Assim como tem pessoas que têm 1 grama de ouro, 10 gramas de ouro em casa, tem gente que tem muito mais, toneladas, quilos, etc. Mas eu acho que a gente começa a chegar no momento em que o interesse é muito grande e o que tem disponível efetivamente para comercialização, o que tem de free float ali, efetivamente, é muito pouco. Então, se a gente começar a ver realmente fundos de pensão, outros fundos soberanos, querendo alocar um pouco mais, nem que seja ali 0,5% do portfólio em cripto, a gente vai ver um movimento de preço bem, bem forte. Várias casas de análise já começam a falar aí na casa de 150, 200 mil dólares. Cara, tem a Katie Wood lá da ARK Invest, já tá falando de $1 milhão pro Bitcoin. Mas ela já vem falando há um bom tempo. $1 milhão para mim tá relativamente bem longe, mas acho que para esse ciclo, mais de $100 mil é totalmente cabível pro Bitcoin. E aí temos 70 e pouco já. Mas tem um ponto que você falou interessante. Aí talvez não seria o caso de que no futuro o pessoal vai operar muito mais os decimais ali do que necessariamente a unidade. A unidade, exato. 100%. Ainda mais que você pode dividir por 8, 7, igual 8, no nosso mercado aqui, né? Você opera o contrato de ouro no mercado B3. Você opera o mini. Você tem o 0,00, tem o OZ1D, o OZ2D e o OZ3D. Né? E tem o peso de cada um ali, né? Tem a gramagem, enfim. A commodity também, né? Você opera... muita commodity você opera por cent, você não opera por... Exato. Isso é interessante. E assim, ZD, bacana, entendemos bastante aqui sobre cripto, entendemos um pouco do halving, como isso impacta no preço, qual a tua expectativa, mas
quero comprar cripto. Tenho aqui o aplicativo da Mint. Perfeito. O que é a Mint? Fale para mim, Zé. Cara, a Mint é uma plataforma que a gente construiu para atender uma demanda latente também no mercado, mais voltada no público de varejo. É uma plataforma de investimento em criptoativos. Então, você pode comprar, investir e também fazer a custódia dos seus criptoativos dentro da Mint. Então, assim, se você tem dinheiro em outra plataforma, que é talvez uma plataforma mais segura, com todo o respaldo do BTG Pactual, você pode transferir suas criptos para a Mint também. A gente já dá suporte a mais de 30 criptoativos dentro da plataforma. E não somente é uma plataforma para você negociar, ou até mesmo fazer a custódia dos seus criptoativos de uma forma bem segura, mas é uma plataforma que você também tem acesso a muito conteúdo. Então é uma plataforma em que você investe e também aprende sobre cripto. Então dentro da plataforma você vai encontrar vários relatórios de research, vai encontrar relatórios de market overview, one-pagers específicos para você entender um pouco melhor o que é aquele ativo que você está investindo. Então a gente faz de tudo para que você invista com o máximo de segurança possível, seja em relação à tecnologia, em relação à plataforma, em relação à custódia, ou até mesmo em relação a uma tese de investimento um pouco mais clara. Então se você não entende tão bem, você pode consultar material, você pode ver vídeo, você pode ver um curso que a gente tem disponível dentro também da plataforma, para entender um pouco melhor como funciona essa classe de ativos, para entender qual é o real papel dos criptoativos e para que eles servem, o que ele pode proporcionar para você de resultado dentro de um portfólio, o quão importante é a diversificação, tudo isso você aprende dentro do aplicativo da Mint. Então, essa é realmente o motivo pelo qual a gente criou a Mint, né? Para que os brasileiros tenham uma forma segura de investir em cripto, e mais do que isso, para que eles consigam aprender mais sobre essa classe de ativos. Show de bola. E assim, se eu não quero assim, ter o trabalho de estudar cripto a cripto, vocês têm uma carteira por lá também? Esse é um ponto mega importante, Otto. Até acabei esquecendo de mencionar aqui, porque no fim do dia, como a gente tem bastante coisa dentro do aplicativo, mas a gente tem também as carteiras. A gente lembra para você. A gente tem também as carteiras recomendadas dentro do aplicativo, tá? Cestas que a gente divide para um perfil conservador, moderado e um pouco mais sofisticado. A gente divide os pesos de uma forma que para a gente faz sentido para quem está entrando agora nessa classe de ativos, né? Então, não necessariamente sofisticado, você vai ver algumas coisas mega agressivas, como por exemplo uma meme coin, mas você vai ver ativos que para a gente tem um potencial de retorno muito grande no médio e longo prazo. Não é uma carteira recomendada tática. Uhum. Não é para você. A nossa intenção ali, pensando quem está fazendo um papel um pouco mais de gestor desse portfólio, não é ficar mudando toda hora a posição. Nós estudamos as teses, nós construímos a carteira justamente para aproveitar das principais teses, suas forças, e também de eventuais narrativas que vêm com um pouco mais força no mercado. Então, por exemplo, no momento que para a gente ficou claro que o ETF de Bitcoin ia ser aprovado, ou tinha uma chance muito grande de ser aprovado, reduzimos a posição em outros ativos, aumentamos em Bitcoin, para surfar justamente essa onda. Uhum. E tem dado certo. É uma carteira que tem feito bastante sucesso. E eu até acompanho, e tem meses que vocês realmente não trocam ativo nenhum, né? Só vocês justificam lá como foi a performance e tudo mais e mantém, às vezes, a mesma composição, mesmo papéis e toca o barco. Perfeitamente. Zedê, aqui no banco também a gente tem o BTG Doll. É um token, enfim, dolarizado, né? Enfim, se você puder falar um pouco para a galera, da onde surgiu esse projeto? O Portilho já esteve aqui, falou um pouco do BTG Doll, mas eu também gostaria de reforçar, se você puder falar um pouco do que é o BTG Doll, assim, para a galera que está escutando a gente, porque provavelmente quando a galera entra lá, tanto né, no próprio aplicativo investimentos, ou então na Mint ali, vai estar lá. BTG Doll é um token, você pode dolarizar, 1 para 1, bem simples, é um stablecoin, não é? Mas, enfim... O que é o BTG Doll? O BTG Doll é essencialmente uma stablecoin, ou seja, ela é pareada 1 para 1 com algum outro ativo. No caso do BTG Doll, Doll vem de dólar, né? Então a stablecoin pareada ao dólar. Então, para cada unidade existente de BTG Doll, existe um colateral de uma unidade de dólar, que a gente faz a custódia aqui também no banco, né? De uma forma completamente segura. E qual a principal vantagem, efetivamente, da gente lançar um produto como esse? Hoje nenhum banco, primeiramente, né? Acho que hoje nenhum banco do mundo oferece esse tipo de produto para os clientes. Nós somos os pioneiros nisso. Mas a grande vantagem é realmente você conseguir ter uma proteção cambial dentro do seu portfólio, você conseguir ter uma exposição ao dólar de uma forma simplificada, sem ter que passar por um processo relativamente oneroso em termos de tempo e também em relação à taxa, né? Porque quando você vai comprar dólar direto, tem toda a questão de você ter que mandar para uma conta específica, etc. Você vai ter a incidência de imposto. É diferente também de você investir em cripto direto.
Então é uma forma mais fácil de você diversificar o seu portfólio e também para converter uma parte do seu portfólio em dólar. É um produto que tem sido usado com bastante recorrência, principalmente para clientes que a gente já tem aqui no banco, que operam principalmente com commodities, né? Então, assim, eu vou vender uma parte aqui da minha produção para fora, eu preciso ter algum tipo de hedge cambial. E aí, a partir desse momento, eu tenho várias opções, né? Eu vou negociar o contrato futuro de dólar, vou comprar dólar direto, ou, se você quiser fazer de uma forma um pouco mais simplificada e que você consegue fazer tudo também no toque da mão, 24 horas por dia, 7 dias por semana, você pode comprar o BTG-Dol. Entendi. E a partir do momento que você não precisa mais daquela posição, você pode vender. De uma forma bem, bem simples mesmo. Caramba. E aí a ideia, assim, para o longo prazo, é você poder utilizar o BTG-Dol também para outros aspectos, né? Então, dentro do ecossistema cripto como um todo, a gente tem as stablecoins fazendo um papel mega importante, principalmente dentro dessas plataformas de negociação descentralizadas. Por que não ter o BTG-Dol ali também fornecendo uma parte de liquidez para esse ecossistema? Show de bola. ZD, assim, eu queria voltar um pouco mais para a parte do trading, e uma pergunta que eu sempre faço para quem está aqui, ainda mais agora, né? Você opera cripto, né? Enfim, você tem um estômago a mais, dado a volatilidade desse mercado. Eu queria fazer uma pergunta assim, de dois momentos. Uma, assim, que você teve um momento bacana dentro do mercado de cripto, que você teve um trade vencedor, que você tirou uma lição, assim, que você lembra muito bem, que você tirou uma lição boa. E outra que você perdeu, assim, um dinheiro, ou que você levou uma lição, levou um calor ali e aprendeu com aquela situação. Né? Pode falar se for meme coins, foi bitcoins, foi, enfim, um trade, foi contrato futuro de Bitcoin, opção de Bitcoin, o que foi. É um trade bom e um trade ruim. Exatamente. Putz, cara. Vamos lá. Eu acho que o trade que acabou me marcando mais na minha vida como um todo foi antes de entrar no banco. De uma forma negativa, tá? Primeiro ruim, depois eu conto um pouco mais as coisas boas. Mas o trade que acabou me marcando um pouco mais foi quando eu tava operando a BitMEX. Cara, excesso de alavancagem, muita confiança no que eu tava fazendo. E esse é até um dos pontos que eu aprendi, assim, na dor, mas bastante também com o Portilho, é que o mercado pune muito quem não é humilde. Uhum. Mas, assim, é bem, bem doloroso mesmo, né? Então, excesso de alavancagem, uma posição de Bitcoin. Cara, meu short eu entrei em 3.490. Salvo engano, eu tava... Não lembro exatamente qual era a alavancagem, mas eu lembro dos preços. Entrei em short 3.490. Não era uma alavancagem tão grande assim. E aí, cara, eu fui pra aula, eu tava ainda com a posição. Tava grande demais na minha posição. O preço foi subindo, 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 subindo. E eu fui dormir, tava tipo 3.700. Eu falei, bom, beleza. Não é tão grave assim. Uhum. Só que, cara, eu fui colocando mais margem. Comecei a ficar preocupado, né? Eu falei, pelo menos eu vou segurar aqui na margem, adicionei um pouco mais de colateral à posição. E eu não conseguia dormir, tipo, deixar a tela assim no computador ligada, mas deitar na cama e acordando, tipo, de meia hora pra ver preço. E, cara, eu acho que essa foi uma das lições mais importantes que eu aprendi, porque quando você começa a tradar efetivamente, com consistência, não necessariamente resultado, mas com consistência, e analisar o mercado como um todo, você aprende que você precisa ser capaz de mudar o seu viés. Você não pode querer ficar buscando viés de confirmação nas coisas, isso é uma coisa mega ruim. Então você precisa ser capaz de mudar o seu direcionamento e não ter amor à sua posição. O grande erro que eu cometi ali é que eu tive muito amor à minha posição. Eu fui carregando ela, carregando, até que o preço do Bitcoin superou os $4.000. Eu ainda estava vendido e muito perto de ser liquidado. No fim do dia, eu tomei um prejuízo nessa posição de 79%. Da posição inteira que eu entrei. Uhum. E eu fiquei 4 meses sem abrir a corretora, cara. 4 meses sem abrir a corretora. Eu lembro que isso aconteceu algumas semanas antes de eu fazer uma viagem. Uhum. Foi bem difícil. Era uma viagem que era para ter sido mais legal. Mas, assim, foi um movimento bem ruim, assim, uma lição de humildade bem grande para mim. Depois, voltei pro mercado com uma outra cabeça. Em relação ao principal trade vencedor, acho que tem alguns exclusivamente assim pro lado de mesa, acho que, mas assim, não são coisas que fogem muito da curva, até porque eu não utilizo um nível de alavancagem da mesma forma, então assim, não é que, por exemplo, eu entrei 100 vezes alavancado Bitcoin, subiu 32% e
porrei. Não. Digamos assim, acaba sendo um pouco Mas pode diferente. ser alguma coisa assim também, de que, tipo assim, pô, fiz a análise correta, identifiquei essa simetria, pô, vi o flow, eu tava olhando ontem aqui, apareceu um negócio, ninguém percebeu, eu percebi, putz, cara, consegui surfar alguma coisa assim, entendeu? Cara, acho que dois Que principais. você lembra, né? Dois Claro. principais, um na física e um na mesa. Primeiro da mesa, acho que no ano passado teve um evento que aconteceu. Eu lembro que eu tava voltando de uma viagem também no Rio de Janeiro, era feriado, e aí saiu o headline na Cointelegraph que o mercado, na verdade, que a SEC, né, a Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos, tinha aprovado o ETF de Bitcoin à vista. Foi uma notícia que pegou muito surpresa. Falei, pô, cara, do nada assim, tão cedo, né? Era uma coisa que eu esperava que ia acontecer em 2024 e sei lá em qual momento. Não tava nem tão de olho assim nessa narrativa. Mas quando isso aconteceu e eu vi um movimento um pouco mais forte de preço dentro do mercado e depois o mercado corrigindo, já era uma coisa que eu tinha na minha cabeça, mas eu não tinha tanta noção assim do timing. Eu tava estudando já algumas coisas, mas quando isso aconteceu e o mercado deu um susto, tipo, aprovou? Cara, eu tive muita cabeça ali que a gente realmente não estava carregando uma posição do tamanho adequado que a gente deveria ter para realmente fazer um trade vencedor em relação a essa narrativa. A partir desse momento, com esse susto, acho que foi o ponto de mudança de chave principal, até mesmo em termos de dinâmica de mercado, que foi ali quando o Bitcoin bateu 28, 29 mil dólares e dali não caiu mais. Foi só alta, 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 alta. Então a gente conseguiu surfar bastante isso justamente porque a gente estava ligado no mercado. E a gente entendeu que esse movimento de preço que teve um spike bem rápido foi justamente porque o mercado compreendeu que não tinha exposição suficiente a Bitcoin. E pra gente, e a gente inclusive ainda estava em alguns outros trades, e a gente até conversou isso, foi justamente assim, cara, a gente não está com uma exposição adequada, a gente precisa estar maior nisso. Né? Então, muito provavelmente é uma narrativa que pode ganhar força, a gente entendeu que poderia ganhar força, os flows que a gente enxergava traziam um viés bem de confirmação em relação a isso de um jeito positivo, né? Então foi um trade que a gente acabou fazendo, correndo aí praticamente até um pouco depois dessa parte de aprovação de ETF, que a gente conseguiu ter um bom resultado financeiro com isso. A gente até surfou um pouco em outras altcoins também, mas o Bitcoin foi o grande cavalo dentro desse movimento, justamente porque era o ETF de Bitcoin. O resto, tanto até quando a gente olha para Ether, underperformou bastante. Em paralelo, a gente acabou fazendo algumas outras estratégias, mas essa parte do direcional teve um resultado bem positivo pra gente, bem positivo mesmo. E agora, cara, na física eu já peguei bastante coisa também, consegui pegar vários protocolos no início, mas até pensando nesse lado on-chain e de dinâmica, eu acho que é importante trazer esse. Foi um que eu consegui pegar e, pô, uma turma vai falar, pô, cara, não é possível que ele vai trazer isso como um trade vencedor, mas necessariamente pra mim foi que, assim, quando o FTX quebrou em 2022, a Solana era um protocolo que recebeu um investimento muito grande tanto da FTX quanto da Alameda Research, que era um hedge fund ali vinculado ao FTX. E a Solana derreteu. Veio de 40 para 9, com all-time high em 260, e Deus me livre, onde isso vai parar? O mercado foi vendendo, 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 e o protocolo ficou meio que à deriva, não tinha muito fluxo lá, etc. E aí aconteceu uma coisa. Lançaram uma meme coin, uma criptomoeda meme, como por exemplo uma Dogecoin, que acho que o pessoal deve conhecer um pouco mais, que era a Bonk. E isso fez com que o ecossistema como um todo voltasse a borbulhar. Tipo assim, opa, tem alguma coisa aqui, entrou uma liquidez, vamos negociar, vamos comprar mais Solana, vamos trocar a Bonk por Solana, etc. O mercado teve um respiro. Só que é isso, durou pouco tempo, era um bear market danado ali em 2022, né? Pelo amor de Deus, tudo estava quebrando, etc. Mas em 2023 teve essa faísca, digamos assim, logo depois o protocolo devolveu tudo. E ficou meio que naquele marasmo, mas assim, olhando um pouco mais de fluxo, volume de negociação dentro dessas plataformas e até mesmo quanto que esse token especificamente estava negociando, cara, eu comecei a ver, pô, negociou 1 milhão aqui, 2 aqui, 3 aqui, 4 aqui, 5 aqui, 6 aqui, parece que tem uma tendência. E o preço estava agindo de acordo. E assim, eu olhava pro gráfico, pô, o negócio caiu 98%. Cara, foi responsável por fazer Solana ter um respiro. Foi mega amassado depois que o Solana caiu de novo. Começa a fazer sentido para mim ter uma posição aqui. Pensando em pegar realmente uma tendência de longo prazo desse cara. O grande ponto foi que eu comecei a fazer isso ali no final de setembro/outubro. E, cara, foi uma parada meio bizarra. Eu entrei com o financeiro bem baixo e o protocolo fez. Ele dobrou, triplicou, quadruplicou. E começou a chegar a um ponto que eu olhava ali pra minha carteira.
cara, aquilo começou a me incomodar, né? Porque era uma volatilidade muito grande, para que eu investi muito pouco, pô, vou liquidar essa posição, não, etc. E, cara, a partir do momento que eu estudei Solana, vi que o protocolo fazia sentido e que aquilo ali tinha uma narrativa e que bom que poderia ser um dos principais betas nessa narrativa, e pode parecer besta, mas a gente está falando de dinâmica de mercado e não necessariamente sempre o mercado vai ser racional. Em alguns momentos, inclusive, o mercado pode permanecer mais irracional do que você pode permanecer com liquidez, né? Solvente. O mercado pode permanecer por mais tempo irracional do que você pode permanecer solvente dentro de uma posição, se você estiver na ponta contrária. E aí, cara, eu fui surfando muito desse movimento e, pô, fui vendendo aos poucos umas partes para colocar em Solana e realmente pegando ali um pouco da variação dos dois ativos. Então, pô, os dois foram subindo de uma forma conjunta, com o Bonk agindo como um beta, subindo muito mais. Então, assim, no fim do dia, foi um trade para fazer ali entre 25 e 30 vezes o que eu investi inicialmente, pensando em diversificação. E isso abriu muito meus olhos para o protocolo Solana como um todo. Porque eu comecei a estudar várias outras coisas também que estavam acontecendo dentro da blockchain. Comecei a interagir com outros protocolos, acabei ganhando alguns airdrops também. Airdrop, quando a gente fala mercado cripto, até só para passar o termo aqui rapidinho para a galera, tipo assim, existe um protocolo novo, uma startup. Quando a gente olha mecânica de startup no Brasil e em vários outros lugares, tem muito cash burn. A gente já viu muitas plataformas de cashback, inclusive, fazendo muito isso. Então, vou dar um cashback muito grande para esse cara aqui agora, vou tomar um prejuízo financeiro no momento inicial, mas vou aumentar a base de clientes. Em cripto tem isso, só que em vez do cara fazer dar um cashback para você, efetivamente ele te dá o token de governança da plataforma. E aí quando ele lança esse token, você pode eventualmente negociar isso contra outros ativos. E aí, pô, fui estudando, conectando ali, conectando aqui, colocando uma parte dos tokens aqui e lá, e acabei ganhando alguns airdrops também. Então, assim, pensando no total da posição, umas 35 vezes o que eu aloquei no momento inicial. Então, assim, foi um trade bem vencedor em um espaço de tempo bem curto. O arrependimento sempre exige de não ter colocado mais. Eu falo, pô, quando você vai pensar vai fazer 35 vezes, você coloca casa, né? Se você tem garantia, né? O famoso engenheiro de obra pronta. Mas como é que o Bortilho falou aqui? Se vaca cuspisse, não babava. Se boi cuspisse, não babava. Exatamente. Exatamente isso. Ele fala bastante isso. Então, assim, é um trade que pra mim eu considero que foi muito vencedor. E eu acho que o principal disso não é nem só, beleza, pô, ele só especulou. Não, cara, eu fui estudando, entendendo como estavam funcionando os fluxos dentro do ambiente blockchain. E, cara, quem realmente tem um pouco mais essa visão de que, pô, só porque a gente tá falando de um ativo bobo, um meme, isso não tem muito valor no mercado. Cara, tem pelo menos 3 criptomoedas meme hoje dentro da Solana, que foram responsáveis por trazer um fluxo muito grande dentro do blockchain, que impulsiona vários desenvolvimentos dentro do setor, que estão valendo hoje acima de $1 bilhão de capitalização total de mercado. Loucura? Sim. Mas o mercado cripto acaba tendo bastante disso também. Você tem que saber aproveitar. Caramba. Boa. Que aula, hein? Legal, pô. Bacana, bacana. E, ZD, a gente vai caminhando pro fim e uma coisa que o pessoal sempre pergunta pra gente é indicações. E aí a gente costuma perguntar, então, se você puder indicar um livro, uma música e um filme, mas já faço a ressalva que pode ser mais de um, pode ser de mercado, fora de mercado. Indicações de uma maneira geral que você queira deixar pro pessoal, livro, música e filme. Cara, livro... Pô, pensando muito mais em quem tradeava sozinho no quarto, acredito que Market Wizards, do Jack Schwager. Eu acho que trazer um pouco mais em relação à entrevista de como é uma parte principalmente comportamental de vários outros traders do mercado é uma coisa que com certeza ajudou muito no meu desenvolvimento pessoal e que eu recomendo para várias outras pessoas também que estão ingressando dentro desse mercado, né? No fim do dia, tem várias lições de humildade no meio de tudo isso, você começa a entender um pouco mais essa parte também de viés de confirmação, de não ter muito amor à posição, saber a hora de zerar ou não, etc. Acho que me ajudou bastante a pegar um pouco mais dessa parte, justamente para ter um pouco mais de tato. Quando eu olho assim, pô, beleza, eu entendo como funciona a cripto, mas talvez a dinâmica de mercado seja um pouco fraco. Como que as pessoas faziam antes? Como que as pessoas ganharam tanto dinheiro no passado? Então você vai pegando alguns insights que são relativamente bem importantes. Para a parte comportamental, então, acho que nem se fala, né? Você entender um pouco mais realmente como um trader tem que se portar e como ele deve agir em determinadas situações é uma coisa também que é mega importante. E que às vezes é difícil você pegar quando você está operando sozinho. Mas entender como outras pessoas muito bem-sucedidas fizeram no passado, para mim é uma lição muito grande. Uma música e um filme. Uma música e um filme. Putz, cara... Música, eu gosto muito de Empire State of Mind,
tá? Mas assim, acho que é uma coisa muito pessoal, pensando principalmente por esse lado sonhador, de tipo, sempre vislumbrar algumas coisas grandes e ter alguns objetivos realmente muito grandes na minha vida. Não sei dizer exatamente o motivo, mas é uma música que me inspira muito, tem um valor sentimental por conta do momento que eu comecei a ouvir ela um pouco mais, algumas coisas relacionadas também ao momento que eu tive com a minha avó lá atrás, e muito dessa parte de correr atrás das coisas que você realmente gosta, e um pouco mais disso também, a primeira vez quando eu fui, tem a relação obviamente ali com Nova York, Empire State, etc. Mas a primeira vez que eu fui para Nova York, eu também tive uma dessas grandes lições de humildade, entender assim, o quanto o mundo é grande e o quanto você tem de espaço para crescer e para se desenvolver. Foi uma coisa que mudou bastante assim, minha visão de mundo como um todo. Então, acho que hoje é a música que eu mais gosto de ouvir, que talvez traga um pouco mais esse viés motivacional para mim. Em relação a filme, cara, acho que talvez, assim, para fugir um pouco do óbvio, mas uma coisa que talvez seja bem parecido com Interestelar em alguns aspectos, eu gosto muito do The Arrival. The Arrival, pra mim, acho que é A Chegada. A Chegada. Uhum. A Chegada. Pra mim é um filme muito espetacular. Cara, o final e toda a questão da utilização de palíndromos, assim, ao longo do filme é genial. O Villeneuve fez um trabalho espetacular no filme. Recomendo a todos, assim. Tem algumas lições bem importantes no filme. Que aula, hein? Boa, que bacana. Aula. Bom, Zedê, só queria agradecer realmente, assim, pelo teu tempo aqui. Foi uma aula, nem parece, mas quase 2 horas. Quase 2 horas de episódio. Falamos bastante aqui, tanto da tua carreira, falamos de cripto, entramos a fundo a blockchain, a parte de trade, a parte emocional, enfim, foi muito bacana. Acho que o pessoal gostou. É um podcast bem mais informativo, assim, do que a questão assim de experiência, de história, né? A gente traz muito mais essa questão de entender muito mais pelas partes da cripto, e acho que a gente tem muito ainda para aprender com esse tipo de mercado. A gente aqui é um entusiasta disso e cada dia mais a gente vai tentando aprender um pouco mais. E obrigado por você estar nessa parte aqui dentro do banco, onde a gente tem o privilégio, né, de ter você aqui do nosso lado. Ele vai pegar um café lá, né, principalmente um café coado, chega lá do lado. A nossa máquina de café é melhor que a deles. Exatamente. Só porque o nosso mercado não fecha. Isso é um ponto, tá? Porque o café deles lá é coado, o nosso é uma maquininha ali que não é uma melhor coisa, mas é café, né? Café. Mas, enfim. Agradeço muito, pessoal, pelo convite. Para mim é sempre um prazer poder compartilhar um pouco do conhecimento que eu tenho sobre o mercado e sobre o mercado cripto também como um todo. Um recado que eu queria muito passar para as pessoas que estão assistindo essa edição do podcast é que muita gente pensa que o trem de cripto já passou. Mas eu também já pensei muito isso no começo, quando eu entrei, e eu acho que até o episódio que eu contei para vocês, que eu passei, né, dentro de Solana, com Bonk, etc., é uma grande prova disso, que nunca é tarde demais. O mercado cripto é um mercado que é repleto de oportunidades. E tem oportunidades novas literalmente a cada minuto. Porque a cada minuto tokens novos são lançados, a cada segundo tokens novos são lançados. Então é um mercado que tem 1 bilhão assim, de oportunidades, e nunca vai ser tarde demais para você, para estudar, para se desenvolver em relação ao mercado, para construir alguma coisa dentro desse mercado, ou até mesmo para se tornar um trader, né? Então, assim, tem espaço para todo mundo. O mercado ainda é muito novo, ainda está passando por uma fase de amadurecimento. Então, vale a pena dedicar um pouquinho de tempo e atenção para isso, com certeza. Boa, é isso aí. Zedê, obrigado pela participação. É até engraçado, né? Porque, pô, o Zedê é um cara que a gente troca ideia quase direto, né? Então, a gente encontra sempre no corredor e tudo. E é legal você trazer a sua perspectiva de... Porque, assim, a gente já trouxe traders institucionais, mas a gente nunca trouxe um trader institucional de cripto, assim. E é muito bacana também ver a sua evolução aqui dentro do banco, né? Pô, quando eu te conheci, você ficava lá com o Nicolas, você foi crescendo, foi pro lado do Portilho, tem um book e tudo. Então, isso é bem legal para mostrar como que, às vezes, podem surgir oportunidades diferentes e tal. Eu acho que isso é bem legal para trazer para a galera. Então, obrigado pelo seu tempo, né? Hoje é uma terça-feira, a gente está aqui quase 8 horas da noite. E, pô, conta com a gente aí também, tudo que você precisar. Tenho certeza que o pessoal curtiu pra caramba esse episódio. Espero que o pessoal tenha gostado. Em relação ao horário, acho que não tem nem que se preocupar, pô, meu mercado ainda tá aberto. Exatamente. Perfeitamente. Daqui a pouco o nosso também. Pessoal, enfim, obrigado, viu? Zedê, pro pessoal que quer te acompanhar, onde o pessoal te acha, redes sociais, tem a Mint, enfim. Morning Call Cripto, aliás. Também. É verdade, pessoal. Pra quem quer ter amanhã, né?
Pra quem, na verdade, agora ele mudou pra terça. Ah, desculpa. Ah, Então seria hoje. Perfeito. Mas pra quem vai assistir Dependendo em algum do outro dia, né? momento, Boa pessoal, tarde, agora a bom gente dia, tá boa fazendo todas as terças, às 9 horas da manhã, a gente tem um Morning Call Cripto da Mint, então um espaço que você semanalmente fica por dentro de absolutamente tudo que está acontecendo de mais quente dentro do mercado cripto, para ficar sempre atento às maiores oportunidades, né? Além disso, dentro do aplicativo da Mint, também de forma semanal, a gente disponibiliza um relatório que é o Market Overview. Muito Então, bom. assim, Morning Call, formato de texto com um pouco mais de aprofundamento em relação a algumas informações e dados do mercado. Além disso, para quem quiser me acompanhar também, eu tenho um perfil no Instagram, o zd.crypto com Y, tá? Então o pessoal pode me acompanhar por lá. Vira e mexe, faço lives, posto alguns stories, trazendo algumas informações de mercado, refutando algumas teses, vira e mexe também. E em breve no Twitter, pessoal. Eu Boa. compartilho com vocês o headline também. Aí sim. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam também de seguir a gente nas redes sociais. Não esqueçam de seguir o banco, né? @BTG Pactual. Não esqueçam de seguir o Coxinha, né? @LucasCostaT. O nosso querido chefe que tá lá na Disney, né? Com o Senhor Mickey. Lucas Ponto Exatamente. Lucas.mclaro. Não esqueça também de seguir, né? Me seguir nas redes sociais. Otto G. Sparenberg. E também, é claro, pessoal, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos, deixar no comentário aqui o que você achou. E também não esqueça do principal, se inscrever no canal para você não perder nenhum tipo de conteúdo por aqui. E nos vemos no próximo Trader Talks. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Valeu, tchau, tchau. pessoal.